Hoje Aí depois você grava e disponibiliza em algum lugar? Não? depois eu vou colocar meu canal. Eu só tô evitando de fazer live com o YouTube porque eu tô querendo mandar um pau no cu do YouTube. Boa. Justo. Grande perda pro YouTube, o canal Shopacast. Aí, ó, ah lá, ah lá. Cadê o traidor? Se você não me quis quando eu tinha 500 inscritos, não me queira quando vou ter 2 milhões. Justíssimo. Não, mas tá Mas certo. o YouTube trata mal até o PewDiePie, pô. Porra. O PewDiePie é otário, velho. Ele devia ir pro BitChute. Os caras já chamam de nazista mesmo, vai pro BitChute logo. Porra. Opa, que é verdade. Lá tá certo. O que é um peido pra quem tá tudo cagado, né? Então, Não, até o Felipe Neto fez uma coisa boa, que foi construir um aplicativo dele para os próprios inscritos. Eu acho que não deu muito certo, mas, pô, se os caras começassem a fazer isso também, migrar para outra plataforma e tal, O que os não vai caras. dar ajudaria certo muito. é tentar. O que não vai dar certo é tentar ficar criando plataforma nova. Não, O negócio, o negócio é se ficou- criando, mas já pré-existente. o erro dele foi criar um negócio do zero que o povo vai ter que instalar só para ver as coisas dele, mas É. a ideia de pelo menos tentar sair mais do YouTube foi boa. Pronto, se o Raid saísse do YouTube, aí já daria uma ajuda aí pra gente. Não precisa nem sair, é só estar lá no BitChute. Eu não. Até porque simplesmente, se você simplesmente fizer a conta, você pode vincular e os vídeos upam direto, né? Se for vídeo muito comprido, Sim. às vezes dá pau, mas o Raid só faz vídeo de, sei lá, 20 minutos, às vezes, 30. É isso que eu ia comentar. Eu vinculei com o meu lá. O primeiro vídeo de 50 minutos ele já regou já. Ele tem problema com isso. É porque também o desenvolvedor do BitChute ele tá cagado, né? Porque ele tinha o funding pelo PayPal, ele tava em 65% lá, das despesas dele, né? Aí saiu uma matéria no The Guardian, sentando pau no BitChute, falar, não, é um reduto de neonazista, alt-right, caralho, a 4. Aí o PayPal cortou a conta dele. O Patreon também. Agora ele só Meio que consegue... mesma coisa com o Gab, né? Aconteceu. Então, eles derrubaram os servidores do Gab, né? Sim. E o que Até aconteceu... o Jordan Peterson já saiu do Patreon. Teve uma galera que saiu do Patreon. Agora tem o tal do Subscribe Star. Só que o Subscribe Star também, para pagamentos, acho que eles usavam PayPal ou aquele Sprite para cartão Stride, para cartão de crédito. E cortaram deles também. Agora pelo Subscribe Star eles aceitam cripto. Eu vi o Jordan Peterson e o Dave Rubin, mas eles saíram, acho que voluntariamente, uma espécie de protesto, boicote, assim. Foi o Sam Harris também. Sim. Eu acho legal, porque daí é nesses exemplos, caras grandes, assim, que acabam trazendo mudanças. Às vezes, nem talvez criando outra plataforma, mas os próprios donos dessas plataformas, tipo o Patreon, começam a rever o que eles estão fazendo, né? Tipo, não abrindo as pernas para qualquer progressista que comece a gritar aí, né? Tem essa. Eu vi a entrevista que o Jack do Twitter deu no Joe Rogan também, bem interessante. Vocês viram o que aconteceu depois? Aquele repórter lá, o Tim Pool, eles fizeram uma segunda edição, ele foi lá sentar o pau nos caras, né? Foi da hora. Tem que mudar isso aí, cara. Tá muito. Na verdade, assim, o próprio Joe Rogan falou assim, até não tá tendo muito. Tá tendo muita gritaria, né, do progressismo, mas isso no mundo real, né, no dia a dia, assim, nas ruas, você não vê tendo tanta repercussão, né? Mas o que acontece é que essa gritaria nas redes repercute, acaba chegando pro dono do Twitter, pro Mark Zuckerberg e tal, e aí eles tiram o alcance ou derrubam página, enfim. Mas na rua, os caras, ninguém tá pedindo a cabeça de alguém que falou alguma coisa, só gritaria de hashtag, né? É aquele negócio, é pouca gente, mas é pouca gente gritando. É igual a democracia, né, cara? A gente pensa que, não, vai todo mundo votar, então vai ser um negócio... Ô, Paulo, tá um ruidão aí. Calma.
pessoal fala, vai todo mundo votar, então vai ser uma decisão assim igualitária, né? Vai ser um negócio equilibrado, vai ter uma participação de todo mundo. Mas até em democracia, quem manda é quem tem condição de fazer barulho, né? Quem tem recurso para ficar fazendo lobby, para ficar forçando fulano a votar em tal coisa. Porque no máximo você participa em alguma coisa a cada 4 anos, depois as decisões não dependem mais de você. É qualquer E merda. o populismo, né? Se É. as tuas promessas forem agradáveis, que é o que o povo quer ouvir, é o que aconteceu com o Bolsonaro, né? Ele falou que o povo Queria o povão vender arma, queria né? ouvir. Cadê minha Tem que conta? fazer Matar que o não, bandido. tem que fazer que nem o prefeito de Natal, que na última eleição para prefeito, o bicho não ia nos debates, não ia em nada. Ele só prometeu o Wi-Fi nos ônibus, colocou. Aí quando se elegeu na semana, ele tirou. Ui, filha da puta. 10-10. Atitude correta para se eleger. Ah, cara, eu sei, eu tô numa treta interna, assim, que eu tô pensando que eu tava com um plano pra concorrer a vereador agora em 20, né, aqui em Curitiba. Mas aí eu tô pensando se eu faço essa merda ou se eu deixo pra lá isso aí. Deixa pra lá, tu vai se queimar com esse negócio aí. Não, nem recomendação me primária é nem importo. se envolver. Eu nem me importo com me queimar ou não, porque isso nunca foi um problema pra mim. É questão de se vai ser, se eu vou conseguir fazer alguma coisa ou se vai ser só realmente um desperdício de tempo. Aí eu tô pensando nesse tipo de coisa. Tendo em vista que eu ganharia, né? Que tem isso ainda, talvez nem ganhe, né? É. Tem todo Mas, esse mas, problema. mas assim, Zanfa, na minha não tão humilde opinião, porque eu sou um cara meio babaca, você, É verdade. você é um cara que tem. E caiu, Paulo. Você é um cara que tem uma musculatura promocional pra conseguir, sei lá, ajudar a promover iniciativas que não dependem do Estado, entendeu? É, Não, com certeza, eu já faço isso e também não deixaria de fazer, mesmo que fosse, né? É que, é que a política podia acabar sugando um pouco suas energias, né? É aquela questão do recurso escasso, né? Você vai dedicar o teu tempo para outra coisa e até seria meio, sei lá, mais babaca ainda se você ganhasse, entrasse lá e depois nem fosse, tipo, para a Câmara, né? Pois é. Sei lá. Mas Mas é assim, algo que eu tô pensando, tem um tempo ainda para abrir as inscrições, aí eu tô refletindo. Eu já eu tava quase, tipo, certo, só esperando abrir as inscrições, mas agora eu tô um pouco mais na dúvida, assim. Eu sei que a parte ética já está definido, que teoricamente deveria ser apolítico, né? Não se envolver, mas aí tem alguns argumentos a favor também que me chamam a atenção, assim, então eu tô pesando os prós e contras. aquela coisa, como. Se fosse assim como palanque, eu não vejo tanto problema. Que nem você teve o caso nos Estados Unidos do Ron Paul. Aham. Tipo, seria muito difícil ele ganhar a eleição presidente quando ele concorreu. Mas pelo menos ele ia lá e botava o dedo na cara do John McCain, falava, você é um warmonger, filha da puta, entendeu? Não que ele falasse Sim. isso, mas enfim. Se fosse pra fazer esse tipo de causa, assim, eu acho positivo. Mas aí você nem quer ganhar, sabe? Só quer esfregar Só as pra- coisas na cara do pessoal. Só que aí tem que ser uma, tem que A ser uma ideia candidatura. Não, desculpa, pode falar. Não, teria que ser uma candidatura assim com bastante visibilidade, né? Aí seria mais pro executivo, né? A ideia do legislativo, que eu até estava pensando sobre isso, é a questão de você estar lá mesmo e essa oportunidade de botar o dedo na cara e falar umas verdades, eu acho que é um papel que você faria no dia a dia ali da Câmara, né? De qualquer forma, às vezes você estando lá como vereador, você consegue movimentar alguma coisa, impedir que passem novas legislações mais coercitivas ainda dos que já existem, né? Por exemplo, o cara vai lá e quer proibir o canudinho e o copo plástico. Aí você faz todo um movimento para tentar, por dentro, não passar esse tipo de legislação, né? Mas aí é complicado. Tem que refletir com mais carinho isso. Pois é. Eu realmente eu falo que eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso, mas é aquela coisa, quer dizer, eu tenho uma opinião sobre o que eu gostaria de fazer sobre isso, mas eu não tenho uma recomendação para as outras pessoas. Porque eu sou um cara meio, como é que fala?
meio isolacionista, sabe? Eu tenho vontade Aham. de algum Uhum. dia achar meu canto e dar um jeito de não ser influenciado por isso, simplesmente. E quem quiser vir comigo, venha. Quem não quiser, fica aí pagando imposto. Mas, Essa é a ideia, né? A questão o libertário, todo libertário deveria ter mais ou menos essa pegada, né? De você não querer impor a sua visão sobre a visão dos outros, né? Tentar se livrar o máximo possível dessas obrigações que te colocam e aceitar o que você quiser aceitar, né? Se você não quiser aceitar tudo, enfim, vá viver sozinho, né? pois é. A gente teve ontem a reunião do Discord da República Juliana, né? E Aham. teve justamente esse papo, né? De como você criar como é que fala? Uma simbiose, um tipo de empresariado e de intelectualidade que colaborassem entre si, mas fossem paralelos ao oficial, digamos assim, fossem paralelos à academia oficial, fossem paralelos às empresas que estão em conchavo com o governo. Você ter realmente uma sociedade paralela, assim. Mas é claro que você tem um problema de bootstrap, né? Para quem tá mais ligado na parte de computação, como é que você starta isso, né? É um problema do ovo da galinha. Porque a sua academia paralela ela não vai ter tanta legitimidade se você não tiver pessoas formadas na academia oficial, entendeu? Então É. como é que você vai resolver isso? Mas é uma coisa que você poderia tentar fazer essa ponte, entendeu? Você ter algumas pessoas naquele meio mais aceito socialmente, mas essas pessoas fazerem uma força para legitimar essa estrutura, essa organização paralela também que você está criando. Mas é trabalho de É. longo prazo, né? A ideia realmente Me é. falando é uma má ideia. Como? Não. Porque até as questões de contra-economia que a galera fala, né? Do Sim, os agorismo agoristas e e tal. tal. Então. É interessante toda essa parte. Realmente a parte acadêmica eu acho que vai ser meio que alterado naturalmente, assim, principalmente essa geração, vocês aqui, tô vendo que todos então deve estar na faixa aí do 20 ou menos do que isso até. A Já gente tá tem quase vendo. 35 já. Eu tenho 28. Então, E. mas mesmo assim, ó, é uma geração recente, assim, e a gente tá vendo. Eu fui ontem lá no Empório Liberdade, lá aqui em Curitiba, e fui no evento lá do Flow, do Monark lá também, e é só agorizada, assim, e a maioria já tá nessa vibe libertária, ANCAP e tal. E eu acho que essa questão da academia cada vez mais vai acabar perdendo esse valor, essa falácia de autoridade, né, do diploma e tal. Porque eu tô vendo que essa galera tá vindo muito nessa pegada de autodidata mesmo, assim. É, Eles não estão esperando a professora passar alguma coisa, eles já estão indo atrás da informação e indo para a escola com essa informação para debater lá na escola. Não estão esperando o Estado passar a informação para elas. Eu acho isso genial, assim. isso é um ponto importante. Uma coisa que tem que acabar no Brasil para isso ser viabilizado é o fim da cultura do diploma, né? E da, Sim. da parte dos empregadores também. O cara não mais achar, não, tem que contratar o cara diplomado. Se bem que tem certas barreiras, né? Para você fazer chutar as coisas, você precisa. Tem que ser um engenheiro e o cara tem que estar cadastrado no CREA. Aí tem essas coisas, mas aí passa pela desobediência Ah, mesmo, não, né? credo. Contratar sem. Eu nunca me cadastrei naquilo lá. Eu sou engenheiro de formação, mas eu nunca nem passei perto. Até Tem porque. aquele Mas que tem, é. tem esses poréns que você falou, né? Tem que, para assinar uma obra, você tem que estar, ou para, enfim, né? Tem, É. tem todos esses Então, detalhes, assim. eu tenho histórias, no caso, meu pai tem histórias com o CREA, porque ele é técnico em manutenção e ele teve que fazer um registro no CREA para poder prestar serviço para o governo. É, as bobagens, né? É o legalismo, né? O oficialismo dessas porras aí. Fora todos esses negócios de reserva de emprego que eles chamam, né? Eu vejo bastante nas partes de saúde, assim, tipo de médico, de dentista, também de advogado. Eles colocam leis para que não populize sei lá, a profissão, a formação, enfim, por exemplo, não pode se tornar muito popular uma clínica médica porque vai perder o valor do médico, né? Então não pode ter faculdades baratas, não pode ter clínicas baratas, porque isso vai desmerecer todos os médicos como um todo. Que, E é um negócio meio bizarro, assim. que Eu acho essa demência, né? linha de pensamento tão redutiva, tão infantil.
Mas assim, eu tenho, sendo, como é que eu posso falar? Eles estão sendo infantis e burros na melhor das hipóteses, né? Porque É. talvez seja só filha da putagem. Tipo, vamos inventar a desculpa aqui pra criar reserva de mercado. Porque O esse negócio de. negócio é que na maior parte do tempo as pessoas elas não vão estar sendo maliciosas, elas vão estar sendo ignorantes. É, isso é. Não, eu falo de quem que cria essas porcarias, né? Isso aí quase sempre Não, surge de algum tenho esquema, cer- né? eu tenho certeza que é tipo um pouquinho de cada. É. Que a pessoa a- também tá. eu acho Geralmente que quando às você vezes tá tem uma maldade, mas eles vendem como um negócio bom para baixo, né? Não, a gente tá fazendo isso por causa disso, então por isso que vocês têm que aceitar. Pois é. Ele, E talvez às vezes a ignorância faz o cara que propõe a lei não perceber as consequências do interesse dele, né? Tem até um caso, uma vez um colega contou, não sei, foi em algumas cidades dos Estados Unidos, e resolveram passar lá na assembleia deles que a constante pi valia 3. Porque ia eu facilitar. lembro disso daí. Ia Um cara chamado. Como é que era? Chamava Edwin Goodwin. Basicamente, ele tentou passar uma lei no estado de Indiana, reconhecendo a verdade matemática de que pi era 3,2. O cara estava tentando enquadrar o círculo. Porra. Não, mas tinha alguma relação com. Eu não sei, tinha alguma. Ia ajudar alguma indústria da região, que eles iam facilitar as contas deles. Eu tenho certeza que ele usou isso como desculpa. O vídeo que eu vi que estava abordando isso não falou sobre. Então, se eu não me engano da história, foi alguma coisa assim. Só que, por exemplo, ele tentou fazer isso pra facilitar talvez alguém que fez lobby pra ele passar essa lei. Só que talvez a ignorância do cara é tão grande que ele não percebeu o absurdo daquilo, né? Mas, tipo, facilitar a conta, tem um negócio já que criaram chamado calculadora. Não, que ele- Eu não sei, Não, cara. não era pra facilitar a conta, o cara tava tentando enquadrar o círculo. Porque com pi, valor de 3,14159, você não consegue enquadrar um círculo. Ele sempre vai chegar mais perto do círculo, mas nunca chega lá. Aí ele, pra tentar resolver esse problema, ele tentou criar uma lei, porque ele conhecia um cara. Basicamente, ele tava dando como presente pro Estado a verdade matemática que pira 3,2, na verdade. Ah, tá na lei, então tá certo, né, Amar? maravilha. Mas assim, seguindo a lógica estatística, não tá errado, né? Porque se Não, eles podem pior que dizer não tá. o que é crime e o que não é, então pode dizer qual que é o valor numa constante matemática. Porra. Meu Deus. Falando em Aí, questão tem- da ignorância, eu Ah, é. vejo que tem muita coisa que as pessoas são contra, mas na prática elas fazem aquilo. Por exemplo, eu sou a favor de saúde pública, gratuita e de qualidade, planos de saúde são muito caros, e tipo, Mas a o pessoa pessoal tem não vai plano pro de SUS, o saúde, pessoal só vai no privado. o pessoal termina indo para as clínicas populares que são baratas, porque justamente não conseguem vaga no SUS. Isso é muito comum. Até eu mesmo, tipo, eu tenho um plano de saúde da Apivida, inclusive quero aqui deixar minha reclamação à Apivida, que não tem um oftalmologista que preste. Eu tive que pagar para ir numa clínica popular e, tipo, o atendimento foi excelente, foi super barato. Ou seja, eu não entendo porque as pessoas ainda defendem saúde pública, sendo que em toda esquina tem uma clínica popular a baixo custo e com qualidade razoável. Velho, pior que colocaram uma dessas na minha rua. Sério. O Drup caiu de vez. Tem a uma ideia da clínica clínica subindo popular- 2 casas da minha rua. A ideia da clínica popular é que é a questão de prazo, né? Daí, por mais que o atendimento talvez não seja o melhor, mas você tem urgência, às vezes, de resolver alguma coisa, e é a questão de atendimento, né? Que você vai entrar numa clínica, por mais popular que ela seja, os caras vão tentar te atender como um cliente merece ser atendido, né? Você vai num postinho de saúde e parece que você está pedindo um favor para ser tratado. Porque as clínicas de saúde privadas tratam saúde como ela muito bem deveria ser um serviço. É um produto. E se ela não tratar bem os clientes, já sabe, né? Ele vai para clínica da outra esquina. É. Muito simples. Exato. Você não tem nenhuma garantia de que o cara vai voltar e pagar pelo seu serviço, né? Então você tem que andar na linha, né? Sim. Mas. Você impede que isso que seja fácil de você abrir uma clínica e que tem todos esses problemas que a gente comentou até dessas associações, enfim.
E aí você inibe que o mercado haja, que haja concorrência, né, para tornar os produtos cada vez mais acessíveis, né? Aí fica fácil de falar, não, se tirar o SUS, todo mundo vai morrer. Sim, porque você não deixa surgir alternativas, né? Aí fica difícil. E como se já não morressem com o SUS, né? Porque o que morre de gente. Vai morrer de Pô, qualquer jeito, né? Eu só consigo imaginar as consequências negativas de fechar o SUS sem abrir o mercado. Vai virar uns Estados Unidos de novo, só que pior. Então, Pois é. esse é o problema. é, o, Sim, fala. Paulo, você é ia dizer uma alguma coisa? tecla que eu. Sim, sim. É uma tecla que eu sempre bato quando eu discuto com um liberal. Porque, querendo ou não, eles só defendem a privatização como meio para deixar o Estado mais eficiente. Porque, É, tirando isso de uma, digamos, governança escolhida por políticos, por conta de indicação, deixando para um sistema meio de mercado, ficaria mais eficiente. Só que eles não entendem que, abrindo o mercado, você abre margem para ter vários tipos de empresas competindo no mesmo ramo para que eles cheguem a objetivos parecidos. E, claro, você teria toda a questão de espionagem com uma empresa copiando a outra, sempre melhorando. O nome bonito é benchmarking. Ah, pior que tem gente que paga por serviço assim, né? pois é. Nível empresarial. Não, faz muito sentido, né? Questão do que a gente Não, briga faz. da propriedade intelectual, né? Então, se o negócio está funcionando e os caras fazem bem, por que que eu não vou fazer na minha empresa? Ficar batendo, dando murro em faca só porque eu não posso copiar o que o cara faz de bem? Não, pra você ter uma ideia, Sim, exatamente. um exemplo bem recente, bem moderno que eu posso falar, é aquele tal do Galaxy Fold, o celular da Samsung, que eles fizeram agora uma tela dobrável. Você pode Sim. simplesmente fechar o celular. Tentaram fazer o celular dobrável de um jeito diferente, que foi meter duas telas separadas, com a borda no meio também, para tentar fazer um mini tablet. Só que agora parece que eles decidiram fazer direito. Eu vi as imagens do Fold, tem um da Huawei dobrável, eu achei uma proposta talvez interessante, mas não vi praticidade naquele negócio, né? Mas tem Eles estão patente em cima tentando disso? imitar o tablet. É da tela dobrável? Eu não sei, eu acho que não. Ah, deve Porque, ter patente sim, mas aí a galera faz alguma coisinha diferente e lança. porque todas essas coisas que tem design, até isso, né? Eu lembro da época do iPhone, a Ah, é, interface, rolou digamos assim, treta. do iPhone é patenteado. Esse negócio de você fazer um smartphone com a tela de vidro e um botão redondo embaixo é patenteado. Tanto que a Samsung mudou o É, formato do botão por causa patenteado. disso. Os caras são É, muito lazarentos. Sim, não, sim. mas eles sabiam que ia pegar, então eles correram atrás. Né? É muito interessante que ter todas essas compras, né? Tipo, a Nokia comprou, não sei, a Microsoft comprou a Nokia, às vezes a Microsoft comprou a Motorola, depois vendeu, enfim, não sei o que aconteceu tudo. Acho que agora A tá com a Google comprou a Lenovo. Motorola e vendeu para Lenovo. Porque, na verdade, você nem compra a empresa, você compra o conjunto de patentes que ela tem, né? Vale mais a pena comprar as patentes que a empresa tem do que tentar abrir uma empresa nova. Pois é, Porque o sistema de patentes vai- cria uma série de distorções, né? Bizarro. sim. E bem que e tá bem na mão do governo também, né? Essa É, parte que é boa. só serve pra motivar lobby e dar emprego para advogado. É. Que inclusive Mas, já se acha um deus por si só, né? Acho que não preciso nem comentar nessa parte. os positivistas, né? Tá louco. Cara, o positivista é muito ruim. Sim. Ainda picado. Muito ruim. E É, pode isso falar. me lembra da importância de uma cláusula estabelecendo que vocês possam resolver os problemas entre cliente e empresa, empresa e empresa, com sistema de arbitragem. Pois é. E, se eu não me engano, foi o Mário do Fortaleza Libertária que comentou sobre isso. É algo muito importante que dá para fazer.
para fugir um pouco da justiça estatal. Pois é, cláusula de arbitragem, né? O Mário é advogado, né? Advogado. Sim, sim, ele é advogado. Eu só não lembro a área. Ah, é civil. Ele trabalha na área civil. Ok. Esse é outro monopólio que tem que ser quebrado, né? Tem que tentar desenvolver modelos de justiça privada aí que toda vez que a gente começa a falar sobre Ancapistão, mas quem tiver dinheiro vai ganhar tudo. Não, não, senhor. Mas é interessante. Eu tô achando. Sabe por que que eu acho que as pessoas pensam isso? Que quando todo mundo pensa, ah, não vai derrubar os estados, que as corporações não vão embora. É porque não consegue ver a simbiose entre governo e empresas grandes, né? Entre corporações. O povo acha que as pessoas foram condicionadas a acreditar que que as empresas crescem. Não porque elas conseguiram logo com o governo, porque elas tentaram passar regulação. Não. É porque o capitalismo é malvadão. Uma coisa que tem que acabar é a ideia de que existe algo público, né? O governo não é público. Com certeza. O governo é A privado. propriedade coletiva não é possível. Não, você pode ter propriedade coletiva por contrato, sim, mas fica bem definido, ó, é dessas 10 pessoas aqui. Mas o governo, tipo, ele não é público, né, de todo mundo. Ele é daquelas dinastias de político. Ele é privado, ele é um órgão privado. Não, tanto que eu fico com cringe. Eu fiquei muito com cringe no carnaval. Metrô DF aqui, eles colocaram uns adesivos assim, não, bloco do respeito. Cuide do metrô, ele é seu. Não, ele não é seu. O metrô não é seu. Posso vender minha parte e parar de pagar a manutenção? Eu quero mandar adesivar o carro da composição 2220. Tá louco. A galera fica falando é seu, mas cadê o. Cai um. Não pinga na minha conta lá, quando dá lucro, né? Petrobras, quando vende uma estatal, eles não me pagam uma parte. Tem até uma coisa que o Noam, acho que é o Noam Chomsky que fala, por mais que o Noam Chomsky seja um esquerdão lá, um anarco-estatista, né? Ele fala uma coisa que, por exemplo, o problema do... Como é que é mesmo? Ele falou, o problema do capitalismo é que nele os custos são socializados e os lucros são privatizados, né? Essa frase tá quase certa. Ele só tem que trocar capitalismo por corporativismo. É basicamente isso. A Ford da vida aí que... eu vou falir. Então, fale, foda-se, quebra e vai embora. Não fica dando subsídio, né? Nem gosto da bosta daquele Ford Ka mesmo. Mas são campeões nacionais, não pode falir. Exato. Too big to fail, né? Imagina só se algum dia, sei lá... Falaram isso dos bancos, né? Também. Imagina se algum dia, sei lá, a Embraer começa a dar sinais de que tá na merda. Nossa, vai ser um Deus nos acuda. Tem que salvar a empresa. Não, eu acho engraçado. Tem esse cara que é comunista declarado no grupo Debate Livre no Telegram. E, tipo assim, ele só falando, não, porque a Embraer produz todo tipo de avião, líder de empresa, enquanto eu e o Lucas, que já veio aqui no podcast, no problema de como é financiado, a questão de que veio o dinheiro do imposto. Ele simplesmente desviou a conversa para falar o quanto ele gostava da Embraer. Ótimo, né? Non sector. Essa galera que caga no tabuleiro Inclusive é uma ocorrência regular com as conversas com essa criatura. Eu lembro, eu não tenho paciência pra entrar nesse sprint, porque eu já falo, eu sou aquele tipo de cara que em 2 minutos de discordância eu já tô chamando de psicopata e se fosse presencial eu tava pulando no pescoço já. Mas... Você tem que entender que o Lucas é o único que segura paciência em situações daquela. Cara, o Lucas é paciente, eu não acredito. Ele é muito bonzinho. Já me falaram que eu tenho paciência de Jó. Eu não tenho paciência de Jó. Ele tem paciência de Jó. Ele tem. Eu não costumo ser agressivo, assim, mas eu não fico debatendo com a pessoa. Se ela não quer entender o que eu tô falando ou quer distorcer o que eu tô falando, fala, beleza, cara, então debate sozinho aí que você vai ganhar bastante. Eu desanimo muito rápido com isso, cara. É um pouco da minha postura de querer achar meu canto, assim, entendeu? Tá bom, então fica aí. Na segunda falácia que o cara mete pra cima de mim, já vai. Fica sozinho aí. Vai continuar explicando as tuas paradas pra você mesmo. É exatamente isso que acontece.
Pior que são esses mesmos caras que chama de utópico, um monte de coisa, de inocente. Aí fica se apoiando em umas coisas. Deve ser essa galera aí também. Não sei se é comunista, mas os anarcomunistas lá, os do Koprotkin. É comum em Ancon. É Ancon, né? Fica aquela porra da pós-escassez. Não, vai chegar um ponto em que o custo pra você produzir uma nova unidade vai ser zero. Então não precisa mais de trabalho. Vai, confia. Confia muito. A economia não vai quebrar. Vai não. Não vai precisar fazer. Dinheiro é de graça. Não vai precisar fazer manutenção no robô. Como se a necessidade humana fosse limitada, né? Tipo, todo mundo vai chegar num nível que já tem. Pronto. Atingimos o nirvana aqui na Terra. Sim. Quer dizer. E aí, com esse nível de satisfação pleno, ninguém mais vai precisar agir, claro. Vai todo mundo simplesmente virar estátua. Vai virar um limbo a Terra. Acho que não tem muita gente assistindo, a preferência de todo mundo vai igualar e não vai ter mais desigualdade, né? Não vai ter nada. Vai todo mundo ser um robô. A ação humana vai se tornar previsível. Vamos cortar um pouco o assunto, mas Alfa, como é que você virou libertário? É verdade. Primeira coisa, vou aproveitar que você fez essa deixa aí. Mas ele já não fez um vídeo de 31 minutos sobre isso? Não, mas que disse que eu assisti. A gente começou já o papo conversando sobre um monte de assunto variado, mas primeira coisa, eu não dei boa noite, pessoal. Eu não agradeci o Zanfo por estar aqui, obrigado, Zanfo. E é verdade, né? Vai começar por esse assunto. Tipo, você já fez vídeos, já explicou, mas se vocês quiserem contar aí como é que foi seu processo de... A galera falou que a gente ia falar de shitpost, é só papo sério aqui, eu tô meio desapontado. Não, tem uma pauta aqui, né? Não, na verdade eu fiz já o vídeo lá, o canal bem recente, né, o Ancapinaremos, tá? Comecei esse mês passado, tá fechando o mês agora, acho que dia 12, fecha o mês. Na verdade é o que eu sempre acho que acontece isso com a maioria das pessoas, que é gradual, né? Você não acorda um dia e fala, agora eu quero que o Estado suma. Não, você vai entendendo como funcionam os mecanismos, né? Você vai tomando as famosas red pills, né? Entendendo como funciona cada instituição e como a gente foi enganado durante muito tempo. E aí chega um momento que você fala, tudo que eu conheço era uma mentira, então eu preciso aprender de novo. Aí você vai por conta própria, eu acho que é o melhor caminho, é você ir buscando, né, as fontes que te recomendam, mas você por conta própria vai buscando entender o que cada um desses autores fala. E aí eu tive o meu momento aí de liberal, né, com o Estado mínimo, minarquista e tal. Livres. Aí, Livres, Novo, Students for Liberty, todo esse gado demais, assim. Aí depois você vai progredindo, né? Aí se torna libertário. Acho que o destino, né, se tornar libertário é meio que uma consequência lógica aí dos estudos que você vai tendo nesse caminho, né? Acho que quem parou em liberal é porque não estudou o suficiente, precisa dar mais uma lidinha aí em alguns autores para continuar avançando. Que nem o Quioca disse, o Cristiano Quioca, na nossa entrevista, que a diferença de um liberal para um libertário é de 6 meses de estudo. Então. Às vezes o cara cansou, né? Tipo, não, já tô já li muito, já deixa que eu vou ficar por aqui que tá legal, tá tranquilo. Eu acho que a pessoa chega num ponto de, tipo assim, não consigo derrubar todos os outros argumentos da galera da posição oposta, deve estar certo. Não tem por que continuar. Pois é. O liberal ele tem a vantagem de não ser chamado de utópico, né? Porque daí você fala, não, eu creio num Estado, mas ele tem que ser super eficiente e cuidar só de poucas áreas e vai dar certo sim, vamos lá. O resto é tudo utopia, mas o meu vai dar super certo. A gente vai entrar lá, vai reduzir e daí vai dar tudo bem, vai ficar tudo bem. Tem uma palestra do Hans Hermann Hoppe falando sobre o mito Hayek, que ele até teoriza um pouco sobre isso, dizendo que às vezes até a oposição ela trata com um certo respeito os pensadores liberais ou neoliberais, como você quiser chamar, até para fazer esse tipo de estratégia, né? Você pensa, porra, por exemplo, ostraciza o Rothbard e o Hoppe, mas deixa como um referencial, sei lá, Hayek e Friedman. Friedman. Aí vão dizer, pô, mas você propõe um negócio...
O Mises já nem tanto, ele já fica assim, Em pseudociência. academia, o povo descarta. Descarta. Mas, por exemplo, você propõe alguma coisa estritamente libertária, né? Aí o pessoal fala, porra, mas até o Hayek, ultraliberal, ultraneoliberal, não apoiava isso. Como é que você acha que você vai conseguir defender uma coisa dessa? Até o Friedman, que queria que o Estado fosse mínimo, não apoia. Como é que você vai apoiar isso? É oposição controlada, né? Ganharam Nobéis da Então, economia. tipo, é uma respeitabilidade para aquela oposiçãozinha controlada. E pega um cara que é categórico, pega um Rothbard da vida, pega um Hoppe. Até o que aconteceu hoje, eu tava não discutindo, tava discutindo comigo mesmo, né? Porque ninguém me responde. Mas eu tava analisando uma situação hoje que eu achei que foi muito análoga ao que o Hoppe descreve no prefácio da Ética da Liberdade, da diferença entre o Rothbard e o Robert Nozick, daquele livro Anarquia, Estado e Utopia, se eu não me engano. Que eles dois chegam mais ou menos na mesma conclusão sobre o Estado. O Nozick vai chegar na conclusão de Estado mínimo, que teria que ser só a segurança e tal, mas eles chegam numa conclusão mais ou menos parecida. Só que o Nozick ele foi muito mais aceito na academia, porque o método dele dava margem para não ser aceito, entendeu? Tipo, o método normalmente dos austríacos, o método dedutivo, ele te obriga a aceitar, entendeu? Você fala, tá, você pode negar, mas você tá sendo retardado, entendeu? Não tem o que você fazer. E o Nozick, ele fazia, não, ele conjecturava, ele ia daqui e dali, não, mas talvez fosse assim, então, ele era um método esburacado, sabe? É que nem o pessoal compara o anarquismo do Proudhon com o anarquismo austríaco, porque o método do Proudhon é dialético, né? E a dialética, ela não te dá o mesmo nível de credibilidade, ele não te dá o mesmo nível de certidão da sua conclusão do que um método lógico-analítico, né? Seria o método austríaco. Então, sempre dá uma margem para você... tá legal. Sim, mas ao mesmo tempo pode ser que não seja verdade, então não necessariamente a gente tem que seguir. E fica essa... Não digo que tenha sido da parte do Proudhon, mas a parte do Nozick que fica muito uma impressão de que foi uma covardia intelectual, sabe? Eu não quero me comprometer com a minha ideia, então eu vou dizer que pode ser que seja mentira. O cara não se ele não põe, sabe, a Você treinou reputação com dele em Porto, jogo. Bisquinho? Hã? Você treinou com Porto? Com Você Porto? disse que discutiu consigo mesmo? Mais ou menos, né? Refutei. Refutado a ética argumentativa. Não. Virou um meme pra eternidade esse negócio agora. Se queimou, né? É isso aí, na verdade, eu como eu disse, não sou um libertário antigo, né, de super estudioso, nesse sentido de tem uma galera que realmente já está há muitos anos, né, e eu tô ainda nesse progresso, né, mas é algo que eu estou buscando agora, que beleza, já entendi a parte da economia, talvez a parte da ética também já aceito, né, a ética do Hoppe. E agora eu estou tentando ir para esse outro lado, para entender outros conceitos de anarquia e um pouco mais para a parte filosófica, assim. Eu estou tentando ir para um outro caminho, assim, para ver se eu consigo fechar todo esse ciclo, assim. Mas eu acho sensacional essa questão de ficar aprendendo com a galera e juntar pensadores do passado com tretas do presente, assim, né? Eu tô achando bem divertido a jornada, assim, de conhecimento. Mas sabe uma coisa que eu penso também? É que você até falou, né? Que ninguém vira libertário do nada, assim. Tipo, lê um negócio, bate o olho assim, porra, é verdade, mudei. É um negócio gradual. E isso eu sempre associo. Talvez seja um pouco de viés meu, mas porque eu já gostava dessa ideia antes. Mas eu sempre associo como é que eu posso falar? A teoria dos níveis de credibilidade, né, de um discurso. Ou que você pode falar dos níveis de resolução de uma ideia, alguma coisa assim. Que as suas ideias, quando você aprende uma coisa, quando você absorve uma ideia, você não absorve ela de pedacinho, assim, você não vai construindo ela de pedacinho. Na verdade, você apreende uma versão bem vaga daquilo, uma versão assim bem intuitiva, meramente sugestiva daquilo, e com o tempo você vai refinando aquela ideia até o ponto de que ela se torna algo bem sólido, assim, que você consegue dominar os pormenores. Sim. Então, e esses níveis, eles, pelo menos segundo alguns autores, eles começam na imaginação, né? Porque
o seu raciocínio, a nossa mente, ela não raciocina com os dados dos sentidos, né? Eu tô vendo o meu monitor aqui. Para eu pensar no meu monitor, eu não pego ele e ponho na minha cabeça. Ou pego a imagem, ou eu não consigo lembrar de uma imagem fotográfica dele. Eu tenho digamos assim, a imagem que eu tenho na minha mente, ela é uma construção diferente do dado do dado do sentido, né? E essa construção, ela é formada pela nossa imaginação. A imaginação que é, digamos assim, o mecanismo da nossa mente capaz de fazer a ponte entre a nossa experiência sensível e a nossa razão. Pelo menos segundo alguns autores, né? E a partir do momento que a sua imaginação faz esse trabalho, essa ideia ela vai se refinando de maneira gradual, passando por níveis que a gente geralmente chama de artísticos, né? Ou poéticos, mas de arte em geral, até os níveis mais formais, né? Até os silogismos, os níveis dialéticos e analíticos, né? E, por exemplo, nessa escala, você tem digamos assim, cada nível dessa escala é de igual importância. Então, por exemplo, eu entendo a preocupação dos libertários de saberem, de entenderem os argumentos de maneira mais formal, de maneira mais apodítica possível, mas tem que existir uma certa preocupação em você construir as ideias desde a sua base de menor resolução, vamos dizer assim, a sua base mais vaga. E por mais que, por exemplo, eu tinha comentado da diferença do Nozick e do Rothbard, por mais que, como é que eu vou dizer? Do mesmo modo Igual que Nazaré Tedesco agora. Do mesmo modo que existe um lado positivo em você ter uma maneira extremamente rigorosa de explicar as coisas, isso às vezes também cria um distanciamento entre a sua ideia e as pessoas que não são acostumadas com ela. Então, você realmente precisa desses níveis intermediários. E, por exemplo, uma coisa que eu gostaria de conversar com o Zanfa, até porque tem a ver com isso, é que esse nível artístico dentro do meio libertário, ele acabou se manifestando muito na forma dos memes, né? Sim. O humor seria o nível artístico, o nível poético e retórico desse discurso libertário. Então a gente não precisa tanto ficar assim, pô, eu não sei tanto quanto o cara. Claro, você tem que sempre buscar conhecimento, você tem que buscar aprimorar suas ideias. Mas o papel do humor, o papel dos memes ou de coisas relacionadas, eu diria que ele é tão importante quanto o da teoria mais rigorosa. Porque ele consegue estabelecer essa ponte com as pessoas. Ele abre, né? Ele abre a mente da pessoa para aquela ideia. Ele, digamos assim, fertiliza o solo, né? Passa pelo... É mesmo? Passa pelo estágio de suspensão da descrença, né? O suspension of disbelief. Que você... Como o humor é uma coisa mais vaga, é uma coisa mais leve, ele não é tão agressivo assim para pessoas com ideias diferentes, né? Ele não tem a pretensão de sempre estar certo, né? A pretensão só de zoar, né? Entreter. Exato. Então permite que a pessoa cogite aquela ideia. E a partir do momento que ela cogita a ideia, ela consegue formar essa ideia de uma maneira um pouco mais rigorosa. Pelo menos é como eu vejo, né? Talvez eu esteja simplesmente complexificando. Não, eu acho que você está completamente certo. Porque o meme, ele tira aquela barreira de que, tipo assim, não, essa pessoa tá tentando mudar a minha cabeça. Isso. Isso some. Porque o objetivo do meme é rir. É fazer você rir. Exato. Por mais que tão... mesmo que seja esse objetivo, você coloca, às vezes, meme e mesmo que seja com o objetivo de rir, a verdade tá ali junto, né? Exato. Só que ele tá de uma maneira mais sugestiva do que definida, assim, né? Definitiva. O humor, no geral, ele é construído para causar uma percepção de uma diferença entre algo que é real ou esperado. Não, o que é esperado e o que é real. Normalmente, o humor ele funciona dessa forma. Por isso tem aquela regra de 3, que você conta 2 citações, você cria um padrão que no terceiro evento a pessoa está esperando uma outra coisa. Aí a piada vem quebrando essa expectativa. No caso, as pessoas têm a expectativa que a lei jurídica atual é real. É verdadeira, né, compatível com a realidade, e a teoria austríaca acaba mostrando que não. Por isso que os memes libertários funcionam, de certa forma. Exato. Um humor que não tem um fundo de verdade não funciona, né? Por isso que The Left Can't Meme, né? Por isso que esse cara meme de esquerda não dá certo. Eles não têm verdade nenhuma, daí não funciona, não. Caixa.
A minha ideia é justamente quando eu comecei a me envolver Assim como o mais socialismo. isso, de forma ativa, né? De realmente começar a criar conteúdo, seja os memes ou até agora a parte de vídeo, né? E até comecei a ser um pouco mais vocal sobre o tema no Twitter, que eu já acho que algo que eu venho fazendo há mais tempo, é realmente entrar em debates e entrar nesse tipo de debate no Twitter mesmo. É com esse intuito de não necessariamente de me colocar como uma pessoa que conhece mais, realmente é espalhar essas ideias para mais pessoas possível, né? E eu acho que é interessante isso que você colocou de estar ali naquele meio termo, apesar de você estar evoluindo gradativamente, estar chegando num ponto de conhecimento maior, você não pode pressupor que todo mundo está indo no teu encalço, né? Tem pessoas que não estão nem aí para o que você está estudando. Você tem que partir do pressuposto que elas estão estudando outras áreas, enfim, e o que você está falando não é óbvio, né? Então, para você, às vezes parece que já é óbvio, mas para elas talvez você tenha que voltar e explicar de novo o que acontece. Eu acho que é por isso que até que meus vídeos, eu não consigo fazer vídeos de 10 minutos sobre um tema, porque toda vez eu tento partir de uma premissa e explicar de novo o que eu já expliquei, para que o vídeo seja o mais simples e de fácil entendimento possível. Então, algumas pessoas reclamam que o vídeo é muito longo, porque talvez essas pessoas já tenham todo esse conhecimento que eu estou colocando ali, mas talvez o meu vídeo não é necessariamente para essa pessoa que já conhece tudo do libertarianismo, é para pessoas leigas ou para pessoas que não são libertárias, né? Então, eu acho que é mais ou menos, não sei se é uma carência do meio em si, mas é algo que eu vejo que eu posso entrar nessa área justamente por não ser uma pessoa que tem um conhecimento filosófico tão aprofundado, ainda pelo menos. Eu acho que eu posso ajudar nesse meio do caminho aí, né? Talvez a pessoa comece a ver meus vídeos e depois ela evolui aí para drogas mais fortes no futuro. É. Alguém tá prestando atenção no Twitter aí? Se o pessoal entrou, tá conseguindo visualizar? Porque eu já ouvi Eu vou reclamação dar de uma que o de olhada. live é meio lagado aqui. Mas enfim, até sobre essa questão de. Ah, galera, Diga. eu tô com o Telegram aberto aqui no meu PC, e aí apareceu Zanfa, um cara de um grupo, apareceu teve algum um pessoal que. grupo... Hum, Não, por Desculpa. favor. Zanfa, teve algum pessoal nos seus grupos, no Telegram, ou o pessoal que segue o blog, que reagiu mal a você se declarar libertário? Cara, sempre tem, né? Na verdade, eu tenho mais contato é de apoiadores, né? Que eu tenho crowdfunding do Capinaremos há 4 anos quase já. Aí tem lá sei lá, umas 150, 200 pessoas que me apoiam, né? E daí eu tenho contato diário com algumas delas, assim, algumas se tornaram realmente amigas, né? Tanto tempo convivendo juntos. E aí, quando eu comecei a falar mais sobre política em si, eu acho que eu virei um pouco a chave, me tornei um ativista, assim, foi mais durante a campanha da eleição de 2018, onde eu comecei a ser um pouco mais vocal nessa parte mais séria, assim, porque eu sempre, às vezes, eu até falava alguma coisa, mas eu nunca me posicionava, assim, politicamente, né? E aí, depois eu comecei a me posicionar e algumas pessoas realmente reagiram mal no sentido de não concordarem, né? E por não concordarem nesse aspecto político, às vezes até, não, então eu vou parar de apoiar, enfim, a pessoa ela não consegue desassociar a ideia de eu político do Capinaremos, a página e memes em si, né? Então teve toda essa treta assim, alguns aprenderam a conviver com isso e me zoam toda vez que tem oportunidade. E aí eu também estou aprendendo a conviver com esses outros espectros aí. Eu acho que até uma vantagem que eu tenho em relação a algumas outras pessoas é porque eu tenho já essa comunidade grande, né, que é do Capina, e lá tem gente de todos os espectros políticos possíveis, e então
eu consigo conviver bem com o pessoal de outros espectros, assim. Então, tem socialista, tem comunista, tem bolsominion, tem neocon, sei lá. Aí eu discuto com todos eles, às vezes sobre assuntos aleatórios, mas às vezes acaba caindo invariavelmente na política e no filosofia, enfim. E eu tento expor as minhas ideias da melhor forma possível, mas tem gente que não quer aprender, quer só discutir, né? Então é interessante esse lado, sim. Quanto que eu não vi isso, cara? De alguma página dar uma opinião, falar, tô parando de seguir a página depois disso. É o que mais tem, velho. Os caras não aguentam. Hashtag era fã. Era fã. Eu era fã, era seu fã, mas agora vi que você virou um fascista. Sei lá. Você virou nazista. Nas eleições, que eu tenho um grupo lá que é só de memes, né? Sim. E aí Foda. Eu vou fazer um comentário aqui. Eu fui notado, porque um cara que eu já conversei num grupo libertário gringo viu a nossa podcast no de live. Ó, Uou. Sério? Sim. Como Status, notado pelo Senpai. Viu o podcast onde? De live. assim? Viu o podcast aqui. que eu tava falando. Não, ele só falou, eu tô vendo que você tá no de live. Sinta-se à vontade pra promover o canal lá no grupo, que ele é admin do grupo. Ó, Só isso mesmo. Sem problema. É o Tony Rumble aqui nos comentários? Não, porque que eu saiba, ele não sabe português. E eu Então também tudo não tô bem. acompanhando o chat da live. Eu tô vendo que o chat tá só tem GIF e alguém falando com o Zanfa aqui sobre alguma treta no Twitter, mas eu não sei o que é. No podcast passado eu tava falando sozinho, que nem o Alexandre Porto no chat. Não, mas tem que ter um Shopacast em inglês. Eu já dei ideia pro Léo pra gente chamar o Cal Molinet, que é um cara excelente, é um mamãe falei americano, ANCAP, só que calmo. Tipo, dando um parênteses gigante aqui, assistam o Cal Molinet no YouTube, o cara é excelente. Ele é da Bolívia, ele é filho de cubano com boliviano, o avô dele fugiu da ditadura cubana. E tipo, ele vai nos protestos, conversa com a pessoa mal de boas, fica lá 50 minutos conversando, e o povo lá tudo dando rage, e ele, não, mas e se fosse dessa forma, não sei o que. Muito calmo ele, pessoa excelente. Até me aceitou no Facebook, cara, gente boa. Tem que ter um Shopacast inglês aí com ele. Se pá, vou ter que treinar minha o cara comentou aqui no chat. Não, o cara veio falar um e-mail lá, e aí eu dei um coach RT só falando mu, e aí a galera ficou... Não, porque eu postei que o cara foi multado porque ele abriu uma barbearia na garagem dele, e aí a prefeitura, sei lá, multou o cara porque não pode abrir uma barbearia sem o alvará, enfim. Daí ele veio falar, não, é só você pagar as licenças que não vai acontecer nada com você. Vai se ferrar. Mereceu o ataque de todos os meus minions robôs aí. Você soltou todos os bots pra cima dele. Os bots do gordo do novo estão atacando. Não, mas esse negócio aí esse negócio é absurdo. O cara, sei lá, pagou 150 no máximo pra comprar uma máquina pra cortar o cabelo, cobrando, sei lá, R$10 por cada cabelo, corta uns 15 por dia, ele já tira o preço da máquina que ele comprou, mas não, tem que encher de regulação, encher de licitação não, o nome do negócio lá, os alvará pra ele comprar, não sei o que. Cara, o bicho também ficando desempregado, desincentiva e vai assaltar ônibus. Nossa. O Anciente tá mais fácil. O Anciente tá respondendo aí. O Anciente, aproveita e se inscreve no canal aí. No canal. E é isso aí. Muito louco. Eu tava falando alguma coisa do Capinaremos que eu esqueci. É bem verdade. Você tava falando sobre bots. Não. Não, o negócio dos memes, né? Tem a CMF, e daí na época da eleição a gente tava fazendo eles sempre que dá mais assunto, né? Então na eleição foi basicamente memes de eleição. Então era meme do Bolsonaro, meme do Haddad, meme do todos os outros candidatos, do Amoedo, enfim.
E aí, cada meme que eu postava na página era a galera me xingando de uma coisa diferente. Então, no mesmo dia eu era chamado de fascista, no esquerdista, comunista, taxista, liberal, sei lá. Você já foi chamado de lixo fake mau caráter? Lixo, fake, mau caráter. Não, isso é o que mais tem. Cara, eu nunca vou esquecer na minha vida, velho. Você não pegou a piada interna. Porque teve uma treta, assim, teve uma thread gigante lá, o pessoal falando sobre homeschooling. Teve uma época que teve um professor falando sobre homeschooling. Eu fui lá e botei meu comentário, né? Acho que era até alguma coisa relacionada ao Cipriano. Eu fui lá e comentei pra dar um apoio. Aí foi o cara lá me criticar. Não, mas não é todo mundo que tem condição de educar os filhos em casa. Eu falei, não, tudo bem, mas não é obrigado, né? Quem não tem disponibilidade põe o filho na escola. Aí o cara surtou comigo, ele falou, seu lixo fake, mau caráter, você não tem coragem de falar cara a cara, precisa de uma arma. O cara assumiu que eu era bolsominion, sabe? Não, peraí. Não, tá aqui. Lixo fake, mau caráter, não é homem para olhar cara a cara, por isso precisa de uma arma para se sentir algo. Lixos apoiadores de corruptos sujos, Ezequiel Martins. Não, Isso foi um momento real na história desse pequeno grupinho aqui. não, ontem que o Bolsonaro tweetou que ele vai ter o Trump lá, né? Ele vai lá viajar pra eu vi conhecer essa tweet, eu já vi o meme. Aí eu postei que, vai lá e perte aí, não, vai te explicar o que é. Daí a galera me xingando, não, o teu presidente que vai na delegacia lá com o Lula, com o presidiário, o teu presidente que é o José de Abreu, os caras achando que eu sou esquerdista. Porra, Isso consegue ser pior, na verdade. a mentalidade dos caras é binária, né? Você só pode ser uma coisa ou outra. Né? É absurdo isso. É. Mas isso Mas é... isso aí. Teve um cara no Twitter, acho que foi hoje mesmo que eu tava lendo, que ele disse que essa semana ele foi chamado já de feminista, socialista, bolsominion, lulista, tudo que não presta. Aborteiro, um negócio assim, muito nada a ver. Significa que tá fazendo um bom trabalho. Então. Cara, isso é... Mas é até uma coisa que o Júlio é um cara que gosta da análise da psicologia social aí. Porque você botar a sociedade em um estado de histeria, assim, é muito mais fácil pra você controlar ela. Né? Isso é quase... com certeza. Deve ser proposital isso. Porque nem a gente tava falando sobre a questão da evolução das ideias, né? Como é que você vai mudando a mentalidade das pessoas. Uma coisa, se você compara hoje, só falando assim, botando o chapéu político, né? Se você vai falar, por exemplo, de esquerda e direita, você percebe que a direita é muito mais amadora nesse sentido, né? Porque boa parte da esquerda, assim, durante, sei lá, regime militar, que os caras não tinham representatividade nenhuma oficial, eles conseguiam, sei lá, ocupar a academia e a produção artística, né? E eles foram espertos, porque, por exemplo, eu não vou chegar e criar um programa na TV em que vai lá até o titio Marx ensinando materialismo histórico dialético. Imagina. Eles fazem o quê? Criam uma série de TV na qual, sei lá, tem uma crítica velada à hipocrisia da família brasileira. Tipo, você mostra assim, olha só como Você dá uma concessão pra Globo. Aí tem os personagens da novela, que sempre o cara malvado é o cara capitalista. Mas não, às vezes nem é tão direto assim. Tem uma palestra do Flávio Gordon, se não me engano, que ele mostra justamente isso, que as primeiras séries, as primeiras novelas brasileiras que tinham autores que depois foram ver que eram declaradamente esquerda, elas basicamente trabalhavam com temas assim mais sensíveis, temas que não tinham nada a ver com comunismo, pelo menos a princípio. Eles simplesmente dissolviam certas noções comuns na sociedade e criavam um certo caos, sabe? Um estado de desconfiança. A partir do momento que você quebra a confiança das pessoas em certas instituições tradicionais, as pessoas ficam perdidas, elas digamos, ficam soltas, né? E rejeitam aquelas autoridades locais, vamos dizer assim, elas passam a encontrar abrigo em autoridades artificiais maiores, né? É que nem o caso, por exemplo, por que jovem é merda, né? O pessoal brinca. Porque normalmente o jovem, ele contesta a autoridade dos pais, ele se opõe à autoridade dos pais para ir lá pedir a bênção de um grupo muito maior de outros jovens.
Tipo, eu sou rebelde e eu rejeito a autoridade dos meus pais porque eles são autoritários. Mas ele vai lá baixar a cabeça, pedir arrego pra um monte de molecada que, na prática, tem muito mais poder que os pais deles. Porque é muito mais gente, é muito mais pressão social. Mas na cabeça dele, ele pensa que ele tá sendo rebelde, que ele tá sendo subversivo. Caraca, que bizarro isso. O quê? Tá refletindo lá agora. Ficou em Eu choque. nunca tinha parado pra pensar nisso. Isso Não, tipo, é... mas é verdade. Não, É não, tá certo, tá certinho. É que, tipo assim, eu em todos os anos da minha adolescência, agora que eu tive, digamos assim, minha emancipação intelectual de me largar umas ideias, assim, erradas, eu nunca parei pra pensar nisso. Então, mas eu dei até uma certa sorte, porque pelo fato de eu ter saído da minha cidade natal muito cedo e ido pra outra cidade, que, tipo, muito longe, e eu era muito zoado na escola, até por causa de diferença de sotaque, essas coisas assim, eu desde pequeno eu já formei meio na minha cabeça essa noção de que jovem é merda, né? Mesmo quando eu era jovem. Então foi muito mais fácil pra mim me desvincular dessas pressões sociais digamos assim, dessa faixa etária, sabe? Porque eu já Ser tinha socialmente aceito, né? porque eu já tinha largado mão. Pensei, é um bando de filha da puta mesmo, eu não quero a aprovação deles. Então fica mais fácil um pouco pra você. Mesmo quando eu era super sócio, eu era, tipo, varguista do caralho, assim, eu achava que tinha que planificar tudo. Naquela época mesmo eu já tava cagando pra opinião de outra molecada, sabe? Em boa parte. Nossa. E de certo modo acho que isso me ajudou. Porque eu não me preocupo tanto assim com reputação hoje em dia. Pelo menos reputação no sentido de achar que eu sou chato ou alguma coisa assim. Não de ser mau caráter, né? Eu espero que a maioria das pessoas não me ache mau caráter. Chato. Chato eu sou. Meio autista também, mas as outras coisas... Às vezes a reputação de chato você até trabalha, ela seja essa mesmo, né? Pois é. Mas é legal, cara, pensar nessas variações todas aí. Realmente quando também você acaba entrando na parte do libertário, você acaba contestando todas as outras visões, né? E essa do coletivismo é muito interessante de acabar refletindo também. Sempre teve essa visão, né, de que não, o feminismo você tem que dizer amém porque é o feminismo, né? Daí não é bem assim, é todo um movimento coletivo. Mas aí eu fico meio que dividido, né, nas questões entre você negar todo tipo de coletivismo, né? E falar, não sigam nenhum tipo de coletivo, e contra também a parte de você generalizar qualquer coletivo através das ações de alguns indivíduos, né? Por exemplo, a parte do feminismo, por exemplo, eu costumo comentar sempre, que às vezes você tem uma generalização de um coletivo, do próprio feminismo, baseado em algumas feministas histéricas que gritam mais, né? E às vezes não são elas que deveriam representar o movimento, enfim, né? Mas é interessante essa dicotomia aí de pensamento, né? Então, eu procuro não me envolver em coletivos, mas também eu não rejeito a ideia de que eles não devam existir, né? Porque eu acho que tem essa questão do homem ser um ser social, né? Um ser coletivo por natureza, mas ela tem que ser muito bem específica no sentido de ser voluntária, de você não estar lá por pressão, não você ser obrigado a pensar como o coletivo pensa, né? Tipo, eu estou talvez num coletivo libertário, mas eu não sigo tudo que os caras falam para eu seguir. Eu sigo porque eu acho que é correto, e a partir do momento que se tornar consenso um negócio bizarro que eu não concorde, então não sou mais desse coletivo aí, vocês que se virem com esse coletivo. Sobre essa questão de você lidar com essas ideias que às vezes parecem meio bizarras, tem uma coisa que muita gente que se opõe a isso não percebe, é que é praticamente impossível você criar ideias completamente artificiais. Porque toda ideia, por mais bizarra que ela seja, quase sempre ela tem um pouco de razão, entendeu? Ela tem um pouco de fundamentação. O Yuri Bezmenov fala isso, que o Yuri Bezmenov ele foi um agente soviético que ele desertou, né? Ele foi para os Estados Unidos
mas ele participou de algumas mudanças de regime, esse tipo de coisa. Eu gosto dessas coisas porque antes de ser libertário eu gostava, por ter vindo, digamos, pelo lado direito, pro libertarianismo, eu gostava dessas coisas meio conspiracionistas, entre aspas, apesar de não ser conspiração fingida, né? Aconteceu mesmo, mas eu gosto desses assuntos. Então ele falando que, por exemplo, na sociedade, você tem uma série de movimentos, né? Você tem uma série de forças, uma série de insatisfações, pequenas às vezes. Só que o trabalho do subversor não é de forjar um problema social do nada. É simplesmente de pegar essas pequenas insatisfações que existem e potencializar elas. Então, por exemplo, quando você fala, por exemplo, do feminino, não dá pra você negar que existe um desequilíbrio entre homens e mulheres na sociedade. Você pode argumentar que é por questões naturais, ou por questões, ou por construções mesmo daquela sociedade específica, mas existem insatisfações, existem certas tensões entre esses dois grupos de uma maneira geral, né? Claro que eles não pensam como blocos monolíticos, mas o que boa parte de movimentos de movimentos progressistas fazem, é pegar essas pequenas insatisfações e amplificar elas. Então, quando o cara, sei lá, critica as feministas zoando, fala, você quer direitos iguais, mas não quer mexer cimento, essas coisas assim. O cara não percebe que ele tá fazendo justamente aquele jogo, ele tá potencializando aquele conflito, entendeu? E isso acontece muito. O cara prefere passar o dia vendo vídeo de Ben Shapiro humilhando feministas.mp4 lá e não se preocupem Não, peraí, qual que é a sua reclamação, entendeu? É isso aqui, mas você acha que isso que você tá propondo é realmente a solução? Porque esse que é o problema, quando existe um problema e só um grupo, digamos assim, um grupo, só uma entidade vem lá estender a mão pra você, a tendência é que aquelas pessoas aceitem aquela solução, mesmo que seja uma solução idiota. Né? Então, o que... Quando eu comecei a me envolver aí com o liberalismo e com o libertarianismo, eu achei interessante sempre potencializar o indivíduo, né? E aí eu achei meio bizarro que tem muitos libertários que são assim, 100% contra qualquer tipo de envolvimento com coletivos, né? Então, por exemplo, a gente vê, acho que uma principal treta que eu vejo é o Livres. O Livres ele tem muito esse viés de se envolver com o LGBT, por exemplo. E aí tem a questão, não pode misturar a bandeira de Gadsden com a bandeira LGBT, com arco-íris, porque isso é um sacrilégio, não sei o quê. Mas aí eu fico pensando assim, os caras que estão no movimento LGBT, ou os feministas, ou o pessoal do movimento negro, às vezes é isso que você falou, eles estão lá porque eles não têm uma outra alternativa, né? Foi o único movimento que eles se encaixaram, eu vou ficar com essa galera aqui. Mas às vezes você entrando com um movimento, seja ele liberal, libertário, falando, cara, a gente pensa assim, as nossas propostas são essas, você vai poder ser empoderado você como um indivíduo, não você como um negro, ou você como uma mulher, ou você como um gay. Você vai ser você como José, você como Maria, você vai ser empoderado por ser você mesmo, não por você ser uma parte ou por uma característica física que você tem, né? Então, eu sempre acho que é válido você se envolver, seja com qualquer tipo de coletivo, que às vezes você entra nesse coletivo e você consegue capturar pessoas pro libertarianismo. Eu vejo mais ou menos nesse viés, assim. Não que você tenha que fazer... Eu sei que tem várias teorias, eu até não conheço elas todas, mas tem o pessoal que fala de fusionismo e não sei o quê. Mas eu vejo como simples mesmo, assim, realmente é o que você comentou às vezes a pessoa não sabe que existe um outro movimento que às vezes vai ser melhor para ela, no sentido de ela ser empoderada como um indivíduo e não ser empoderada como um membro de um coletivo. Pois é. Para mim, o grande risco disso, e por isso que eu não me meto muito com essa questão de você conversar com coletivos. Não que eu reprove isso, mas eu não me arrisco muito esse tipo de coisa. É porque existe o risco de acontecer o que se descreve que aconteceu com o Jeffrey Tucker, né? Que muita gente critica ele, que foi meio caso do poste mijar no cachorro. Ele talvez tentou se aproximar daquilo para vender ideias de individualidade, só que no fim das contas ele foi convencido. Ele acabou se tornando mais parecido com o alvo que o alvo parecido com ele, né? Então é uma coisa assim que existe esse risco, né? Mas é um risco. Você tem que estar bem firme nas suas ideias, né? Para isso não acontecer. Eu acho que uma das principais críticas do pessoal que fala de até de se envolver
política. Você entra lá para, não, eu vou lá para o Estado ou para lá com o Estado e você acaba, às vezes, não, o Estado precisa existir mesmo. Aqui, depois que eu entrei, eu vi que realmente tem gente trabalhando bem e tal. Ou até querendo ou não, a questão de corrupção, né? Que o ser humano tá sujeito a isso, né? As pessoas, pô, mas tem essa graninha aqui, né? Tá todo mundo sujeito a isso, não é um. Não tô dando bronca, entendeu? Até eu, se eu fosse entrar na política, porra, vai saber. Eu não posso garantir que eu vou ser completamente íntegro, sabe? Então, às vezes é melhor cortar o mal pela raiz, né? Eu vejo essa questão interessante de ser realmente ter as tuas convicções, né? Eu vou ciente delas. Eu sou bem transparente quanto a isso, assim. Então, eu até já deixei claro nos vídeos que eu expliquei do porquê que eu virei libertário, é que no momento é algo que para mim faz sentido. Então, mas não significa que eu vou ser libertário pro resto da vida. A partir do momento que alguém desenvolve uma nova metodologia, enfim, ou alguém cria um desdobramento em cima disso e, você se torna uma outra coisa, né? Eu até nem gosto muito de me colocar em rótulos, assim, mas eu vejo que hoje o libertarianismo e o ANCAP, ele realmente é um negócio que não tem furos, assim, né? Como as outras ideologias, né? Ou pelo menos eu não encontrei, eu não vi alguém que tenha conseguido encontrar de forma irrefutável, assim, né? Então eu tenho que continuar nessa busca. Peraí. O que aconteceu? Ele saiu. Não, ele não saiu, ele tá mutado. Deve ter visto alguma coisa, mas não sei, vocês queriam comentar alguma coisa? Não sei se ele tá me ouvindo, mas... Não, eu tô de boa. Pô, tem o... Será que tem mais... Não teve muita audiência. Eu tô achando que o de live ele é meio bugado de transmissão. Muita gente fala que o vídeo trava bastante. Eu não consigo assistir o The Live não, pelo site. Dá não. Ele tem um Trava a cada delay 2 segundos. considerável. Então, complicado. Espero que isso melhore com o tempo, né? Eu acho que eu tô entrando Aí a Anatel também não ajuda muito. A gente tem Tem quantos? treta de live com a Anatel? Não. Supostamente tem 14 pessoas assistindo aqui. Acho que tá bom até. Só que não tem muita gente inscrita, porque ele também se inscrevendo de live só pra entrar no ChapaCast. Que colocou token. É verdade. Opa, valeu. Não, mas... Não, que vai entrando gente aqui no meu estúdio aí. Violação de propriedade, pode dar um De tiro, propriedade. né? O pessoal que não liga pra proporcionalidade, já perguntei, pô, se eu pisar, o cara tava com uma ética punitiva freestyle lá, porra, mas se eu pisar no teu gramado, então você pode me dar um tiro? O cara falou, pode. Você tá maluco? Caraca. Tem uns memes, né? Tipo, se passar um avião, derrubar ele, pode ser. Tem aquele meme lá, quando seus vizinhos encostam na sua cerca, né? O cara pega um avião e bombardeia a casa deles. Não, já prepara sub. Porque o cara conversando comigo uma vez, o cara disse, mas se um cara construir uma bomba no porão e explodir, eu falo, morre todo mundo, vai fazer o quê? Pronto, resolvido. Veio o apocalipse nuclear. Meu Deus do céu. Cara, tem tema aí pra 1000 lives, né? Eu tava com o canal e não ter o que falar, mas eu comecei a pensar em coisas pra falar. Falei, vixe, vai ter tema pra vídeo aí e não para de acontecer coisas, né? Então eu vou falar dessas coisas que eu já tenho esquematizado aqui, mas aí no dia seguinte alguém faz uma merda e tem que falar sobre aquilo que faz mais sentido. Assim, talvez muita gente não concordaria comigo, porque existe uma discussão muito grande sobre essa questão de qual que seria o estado natural do ser humano. Mas a questão é que, assim, a gente vive num mundo ideologizado, né? E eu falo ideologia não num sentido muito vago, assim, mas ideologia nesse sentido de um conjunto de, como é que fala? Uma lente, né? Pela qual você enxerga a realidade. E uma lente que não pode ser contestada. Você pode falar justamente o caso do marxismo, né?
ele, digamos assim, ele já cria uma estrutura da realidade. Fala, existe luta de classes, independentemente for por critério socioeconômico, sexual, de opinião, qualquer coisa assim. Então, quando você vai enxergar a realidade, você já enxerga por lentes marxistas e você encaixa a realidade naquilo, né? Por isso que é algo ideológico, porque ele já molda a sua percepção das coisas. E não só em relação ao marxismo, mas de uma maneira geral, o mundo em que a gente vive é um mundo muito ideologizado. Que ele já tem um monte de pressupostos sobre as coisas. E o libertarianismo que em Tem algum... alguns pressupostos que são necessários. Não, claro, eu não nego isso. A própria forma pela qual você conhece as coisas precisa de alguns pressupostos. Por exemplo, você precisa confiar na sua própria capacidade de pensar, né? Sua própria capacidade de raciocinar. E não dá pra você fugir disso. Mas você tem que escavar o máximo possível, né? Você tem que estar sempre se propondo a escavar o máximo possível. Para encontrar esses fundamentos, né? Do conhecimento, do entendimento das coisas. E, por exemplo, até onde eu entendo, né? O libertarianismo, ele não é uma ideologia nesse sentido. Existe muito... O pessoal fala, sua ideologia é ideologia, não é? Mas nesse sentido estrito, ele não deveria ser, porque ele deveria ser uma coisa fundamentada na realidade, em como as coisas funcionam. Seja na natureza humana, seja na própria estrutura, como no caso da ética argumentativa, na própria estrutura da argumentação, da comunicação. Você está se baseando em alguma coisa, tipo... não digo palpável, né? Mas uma coisa que você da qual você tem uma experiência direta. Então, o libertarianismo, que no começo parece ser uma coisa tão simples, né? É propriedade privada e acabou, sabe? Com o tempo, à medida que você entende melhor, ele passa a ser um assunto extremamente complicado, porque você tem que desfazer visões ideológicas de todos os campos do conhecimento, entendeu? Para que você consiga fazer que aquilo se torne natural, que o libertarianismo parece ser uma ideia natural, como acredito que seja em boa parte, você precisa tirar um verniz de ideologia de muita coisa. Então você precisa acumular conhecimento sobre história, você precisa acumular conhecimento sobre sociologia, conhecimento sobre economia, conhecimento sobre ética. Você precisa realmente fazer um serviço de formiguinha, de ir desfazendo um monte de lastro ideológico que a gente tem, sei lá, dos últimos 200, 300 anos. Você vai caindo nesses vários campos e você, às vezes, que para você ainda são naturais, por mais que você, já estou estudando libertarianismo e já concordo com tudo isso, e às vezes você emite uma opinião, tipo, que já é natural sua, e alguém fala, não, mas isso você já pensou? Você nem tinha entrado nessa ideia de que aquilo é errado, né? Porque você realmente tem que refletir tudo, né? Então, ele estabelece uma premissa lógica, enfim, daí tem esses caminhos, né? Se foi Deus, se foi, enfim, a lógica, foi a razão, enfim, com quem que estabeleceu essa premissa, mas tem uma premissa, só que não são todas as coisas que existem hoje que partiram dessa premissa. Tem algumas coisas que existem hoje que partiram de premissas muito mais loucas, né? E positivadas aí, que a gente não sabe quem que começou e quem que aceitou, mas o fato é que elas existem e para você realmente derrubar elas é um trabalho bem, bem complexo. E certas premissas que se tornaram vacas sagradas, né? Eu não conheço muito da área de direito, mas eu imagino que você criticar um Hans Kelsen, um John Rawls, como é que é mesmo? O Ronald Dworkin dentro da faculdade, você vai ser queimado, entendeu? São coisas que se tornaram assim, é um senso comum, né? O próprio Mário, ele escreveu um artigo bem legal criticando a questão de que ele era dentro da questão da propriedade privada, e aí ele começou a criticar a Constituição em si, e aí ele elementos do direito, triângulos e tal, também realmente não conheço muito a área, mas ele basicamente refutou todos os fundamentos do direito através da ética argumentativa. Olha, já começou tudo errado aqui, então, logicamente, tudo que foi construído a partir desse começo errado tá errado. Então, entender que, você quer construir uma Constituição, vamos começar com uma premissa lógica, uma premissa válida, e a partir daí você constrói o que você quiser, mas se você já começa errado, tudo que você construiu a partir daí não torna inválido. Mas é isso aí, não sei quanto tempo vocês costumam fazer de live aí.
Cara, a live geralmente fica mais comprida. A gente tá com 1h20 aqui. Mas é que eu não sei, eu não abri muito pro pessoal falar alguma coisa, que eu falo pra caralho. Mas se quiserem comentar alguma coisa aí. Eu Júlio, tava um ficou bocado meio quieto? distraído também. Fiquei bastante quieto hoje. Mas eu achei interessante algumas perguntas que eu fiz pro Zanfa, porque eu vi casos similares. O Conservador, que o canal dele já era de política. E ele mudou e muitos seguidores largaram ele ou da Rede Meio, caramba, 4. Agora, corte Patreon não tinha visto antes assim, não. Por causa de uma besteira dessa, né? Porque eu conheço ele da página de memes e mesmo se ele fosse socialista, comunista, vermelhão, não ia parar de gostar do conteúdo que ele produz. Pois é. Invariavelmente você acaba puxando um pouco a ideologia, né? Então, eu posto lá, eu acabei criando a Anca Pinarema, meio para desvencilhar, né? Para não colocar só conteúdo libertário no Capinaremos, que eu sei que realmente não é o foco da página, então eu criei página separada, grupo separado, enfim. Mas eventualmente eu acabo compartilhando alguma coisa para lá, até para ajudar na parte de divulgação, de alcance e tal. E aí a galera é um show de horrores, assim, nos comentários, é um negócio bizarro demais, assim. Até o cara perguntou lá no grupo do Ancapinaremos, assim, cara, tua outra página lá é só socialista e estatista e tal, e por que você não bane a galera? Eu falei, minha intenção não é acabar com o meu público, nem converter todo o meu público, é realmente expor essas ideias, o que a gente até comentou dos memes, né? Às vezes eu coloco lá, geralmente eu compartilho para lá os conteúdos que são mais leves, assim, tipo, não mando um coach do Hope lá, não compartilho, eu mando um meme, uma coisa assim, mais tranquilo. Mas mesmo assim, às vezes gera uns comentários raivosos da galera. E a ideia realmente, às vezes, é converter essas pessoas aos poucos. E às vezes é com o meme que a gente consegue fazer isso. Às vezes, o cara nunca tinha parado para pensar sobre aquilo, e o meme vai ter esse papel de trazer ele para essa razão. Né? Comentando também do outro tema que foi citado aqui, é do fato do libertarianismo não ser ideologia. Me lembra um pouco a questão da geometria, o motivo dos gregos apreciarem a geometria sobre os outros tipos de estudo de matemática, porque é uma coisa que você tem uma experiência pessoal direta e é uma coisa baseada em axiomas. Aí ele valorizava muito mais você ter um desenho, você provar que é possível criar tal forma do que você escrever isso de uma forma algébrica. Eles nem tinham uma álgebra do jeito que a gente tem hoje, uma ideia. E isso dá um círculo completo quando a gente lembra dessa história da prefeitura que mudou pi para 3, porque um dos problemas que os gregos não conseguiam resolver era exatamente esse problema de transformar o círculo num quadrado. É bem interessante pensar todas essas implicações que tem, né? Quando eu comecei a estudar o liberalismo, libertarianismo, eu falava realmente, é ideologia e tal. Aí veio uma galera muito brava, assim, não é uma ideologia, porque não sei o que, não sei o que. Eu fui até pesquisar o que é ideologia, né? Ver o que a galera tá falando aqui. Aí realmente tem uma conotação negativa da palavra ideologia, né? Aí eu fui pesquisar, tem algumas outras palavras, aí eu comecei a chamar de ideário, que é um conjunto de ideias, enfim, e que acaba se tornando menos essa conotação negativa, né? Porque você fala em ideologia, você coloca no mesmo balaio lá do marxismo e do qualquer outro tipo de ideologia que é usada realmente para mudar as ideias da realidade das pessoas, né? Eu acho que não é o intuito realmente do libertarianismo, mas algumas pessoas podem usar isso realmente como uma conotação negativa, né? Claro, tá fazendo uma lavagem cerebral da galera para achar que não precisa de Estado, enfim. Tem todos esses vieses, assim. Mas assim, não é porque a rigor não deva ser uma ideologia que não possa acabar sendo ideologizado. Existe muito esse problema dentro do libertarianismo de muita gente ideologizar. A mesma coisa acontece com o que você pode falar do conservadorismo, né? Uma postura conservadora. Porque se for pela definição, conservadorismo deveria ser a ausência de ideologia, né? Só que muita gente ideologiza o conservadorismo para dizer, não, eu sou mais conservador que você. Tipo, vira uma disputa para ver quem que é o cara mais de direita, quem que é o cara mais puro. De certo modo, isso é uma ideologização da ideia, né? O conservadorismo, ele tem uma proximidade com o libertarianismo, num certo entendimento, pelo menos é
é o argumento que o Hoppe faz, porque justamente por causa dessa postura prudente em relação à realidade, entendeu? É até meio hayekiano isso, né? Apesar do Hayek não ser ANCAP, eu acho que o argumento dele é um argumento muito forte pro anarcocapitalismo, que ele fala, você como pessoa, você não tem conhecimento suficiente para dizer como as pessoas vão viver, entendeu? Você não tem, nem que você seja muito bem intencionado, você não consegue planejar a vida das pessoas do jeito que vai dar certo. É melhor que você tenha, digamos assim, uma certa humildade de delegar, de distribuir essa tarefa, né? E fazer com que o conhecimento emergente resolva os problemas, né? Eu não sei de quem é essa frase, não sei se é do Burke, mas ele fala que, por exemplo, o ser humano não sei se nessas palavras, mas o ser humano é burro, mas a humanidade é inteligente. Porque você, separadamente, você não tem condições de resolver muita coisa, mas a partir do momento que você vai agregando aqueles conhecimentos e resolvendo coisas pontuais com aquele conhecimento que você consegue, aquela pequena apreensão da realidade que você consegue resolver grandes problemas, né? E aí você tem uma certa interseção entre uma postura conservadora e uma postura libertária, né? O problema é que, como muita gente ideologiza os dois, essa postura essa mescla acaba não funcionando. Eu já vi gente usando essa frase. Cortou seu áudio aí. Cortou o áudio. Opa, eu já vi bastante gente usando essa frase, não sei se é do Burke, né? Mas que para defender o coletivo, no sentido de, não, o indivíduo ele é burro, mas o coletivo sabe de tudo. Então vamos delegar para o coletivo que ele... Não é bem nesse sentido que ele quis dizer, eu acho, né? É realmente ter essa humildade de reconhecer que várias pessoas, ou até os processos que foram evoluindo conforme a sociedade foi evoluindo, os processos que ficaram, né, que permanecem até hoje, tem que ter algum tipo de valor positivo para terem permanecido, né? Então você tem que, pelo menos, partir desse pressuposto, daí, se for mudar, né, fazer algum tipo de evolução que seja de forma realmente gradativa, que eu acho que é o que o conservadorismo prega, né? Eles não falam assim, não, tem que conservar ou tem que voltar para um modelo passado, não. A sociedade sempre vai evoluir, sempre vai progredir, mas não precisa ser mediante uma revolução, tem que ser conforme a gente vai se adaptando. Seria uma rejeição a grandes planejadores da humanidade, né? Se bem que, do mesmo jeito, você pode acabar tendo vários tipos de conservadorismo e vai ter aquele cara que simplesmente quer manter as coisas, né? O Chesterton fala alguma coisa assim, né? Que o problema dos... Como é que é mesmo? Os progressistas são aqueles que causam os erros e os conservadores são aqueles que impedem que eles sejam corrigidos, né? Existe esse tipo também de pessoa que também não quer mudança nenhuma, né? Eu achei bem legal, eu li uns textos do Bakunin tretando com Marx. Que os dois estavam na Internacional Socialista, que estava surgindo, né? E aí eles estavam meio que tretando, porque criou-se meio que duas vertentes, o Bakunin mais anarquista, assim, né? Puxando lá pro Proudhon, de não reconhecer o Estado e junto com o Estado toda essa parte do capitalismo, né? Querendo criar realmente uma revolução do proletário, que o proletário ia tomar conta, enfim, como ele ia fazer eu não sei, mas aí o Marx começou a puxar por esse outro lado, não, primeiro a gente tem que tem que tomar o poder do Estado e através desse poder estatal a gente consegue depois tomar outras medidas, enfim. E aí o Bakunin descascando ele, assim, como é que você vai tomar o poder do Estado e você vai criar uma outra sociedade de intelectuais? Você vai querer destruir uma luta de classe que a gente tem de capitalistas de burguesia, contra o proletariado, enfim, e você vai querer criar uma nova classe de intelectuais do Estado contra os mesmos oprimidos de sempre. Então ele, tipo, descascando o Marx. Assim, eu até vou ter que fazer um vídeo sobre isso, que eu achei genial essa treta entre os dois aí. O Marx, ele só levava umas pauladas de outras pessoas de esquerda. O Proudhon mesmo, ele escreveu Filosofia da Miséria, né? Criticando o Marx, depois o Marx e o Engels depois responderam ele debochando e fizeram o Miséria da Filosofia, né? Debochando o Proudhon. Porque a postura... Não pode falar. Não, porque até onde eu sei a postura do Marx era bem boçal, né? Ele não aceitava crítica. Quando alguém criticava ele simplesmente achava o cara e não ouvia mais. Pelo que eu entendi, ele meio que
que pirou o Cabeção, e aí, né, aí ele se bateu com as ideias do Hegel lá, né, que era, acho que era o padrão da época lá, e aí ele chegou tipo num ponto cego lá do Capital e do Manifesto Comunista. Ele meio que parou o que ele estava escrevendo, e aí depois, só que ele, sei lá o que deu nele lá, e ele resolveu, vai, vamos criar uma nova realidade aqui, e meio que passou do jeito que ele idealizou, né? E aí, mesmo que não realmente tenha todos os buracos que a gente sabe que existem, né, nas ideias dele, acabou se tornando muito forte e meio que a principal via aí do socialismo, né? E aí recebeu todas essas críticas aí. Eu acho que o do Bakunin foi que eu mais gostei, que ele puxa um pouco para essa questão da anarquia, né? E eu fui buscar um pouco de por que as pessoas criticam tanto a anarquia, né? Porque quando a gente fala do anarcocapitalismo, tem essas duas críticas, né? A crítica da anarquia, que vai virar tudo caos, e a crítica do capitalismo opressor, que vai oprimir todo mundo. Então, tipo, são duas palavras carregadas de conotação negativa, e juntas, aí a galera, tipo, vai se ferrar, você tá querendo o caos da sociedade em dobro, né? Você tá querendo que vire o caos e que os opressores tomem conta do caos. Tá querendo matar todo mundo. É o demônio, né? Aí o Bakunin puxa para essa questão da anarquia, que a anarquia é o caos, né? A anarquia é só realmente sem a opressão de um ente hierárquico, assim. E aí só que ele coloca a hierarquia vive presa, né? Que você abre mão do Estado e tem que abrir mão também dessa hierarquia empresarial, como se os donos das fábricas também fossem opressores, e talvez na época do início da Revolução Industrial até fossem. E aí eu realmente não sei até que ponto eram ou não, mas ele acaba colocando no mesmo balaio todas as empresas que existiam, né? E ele até coloca isso, assim, como é que você, Marx, está querendo achar que você vai entrar no Estado, e a partir do momento que você entra no Estado, você vai conseguir entender como todo o sistema complexo do proletariado funciona em todos os tipos de indústrias diferentes que temos e de profissões diferentes que temos, né? É impossível isso acontecer. Ele já sabia naquela época que ia dar merda, mas infelizmente não foi ouvido. Chamou o Marx de gado demais. No último ChapaCast, se não me engano, a gente conversou sobre como que os movimentos revolucionários eles criam uma justificativa moral para se fazer de tudo. O movimento do Marx, no caso, ele tinha a ideia de que ia acontecer a revolução do proletariado, ele só estava acelerando o processo. Exato. Ele justifica. Alguma coisa, alguém comentou, quem que comentou também, que falou que eles não têm responsabilidade com o presente. Como eles estão focando no futuro, tudo se justifica, né? Então, vou fazer um monte de merda aqui, mas o importante é o que a gente vai conseguir lá no futuro. Então, não importa se você passar fome, se as fábricas queimarem, se pessoas morrerem, o importante é que a gente vai chegar num futuro idealizado lá que vai ser melhor para todo mundo. Nesse sentido, que eu não vejo o anarcapitalismo como algo revolucionário. Tem um vídeo do Rafael Lima, que ele fala que o livre mercado, o anarcapitalismo já acontece, apesar de existir um Estado. Ou seja, a gente já tem uma ordem natural, que ela é perceptível, mas ela é corrompida por um agente. A gente não planeja destruir a ordem natural, a ordem que existe, para suplantar uma nova, mas apenas tirar esse parasita, esse agente externo que está fazendo a revolução de fato, que está tentando destruir a ordem natural para colocar uma outra ordem em cima. Pois é. Ok. Isso que o Zanfo falou é primordial, né? Porque você sempre tem uma vantagem no debate, né? Se você assume essa postura de lutar pelo futuro. Porque você nunca vai precisar prestar contas. Você nunca vai, por exemplo... Você pode simplesmente criticar, né? Você pode ser sempre oposição. Você critica o que está acontecendo agora, você acha defeitos no que está acontecendo agora, em nome de um futuro ideal que, como nunca vai acontecer, você nunca vai precisar prestar contas por ele. E aquele negócio, e se não funcionar é porque não era de verdade, né? Não é o socialismo de verdade. Deturparam. Deturparam Marx. Isso é
É o cúmulo da desonestidade intelectual, né, cara? Não tem. Ah, sim, o pulo. É. E por Aí, isso vocês que. estão. É pular de nação em nação até a nação parar de ser socialista, abrir o mercado completamente. Ainda assim, não existe garantia nenhuma de que vão parar de usar como exemplo de socialismo, não é mesmo, Suécia e Noruega? Pois é. Estou olhando pra vocês, né? O socialismo que deu certo. Porra. Vocês comentaram que o Marx fechava os ouvidos para as críticas que ele recebia. Eu lembrei de um certo youtuber libertário que bloqueia todo mundo. Ah, Eu já tentei encher o saco do Porto, eu não levei bloco dele. Cara, eu vou eu não me, ele não me bloqueou, eu já dei alguma. cortou o áudio aí, Zan. Opa, desculpa. Esses dias eu comentei alguma coisa no tweet dele, ele falou, me mandem perguntas. Eu mandei umas perguntas, nada a ver pra ele lá. E aí a minha pergunta teve mais like do que o tweet dele, assim. E aí ele não respondia, ele me ignorava, assim, tipo, passava reto, pensei que ele tinha até me mutado, assim. Aí eu mandei assim, acho que o Porto me mutou, me silenciou no Twitter. Aí alguém começaram a mandar um monte de mensagem para ele, dele uma hora ele respondeu, mas quem é Zanfa? Daí eu fiquei tipo, meio magoado, assim. Aí, porque eu interajo com ele com frequência, né? Eu sigo ele lá no Twitter, enfim, e ele sempre me ignora. Eu não sei se é, tipo, deliberadamente me ignora pra, não dá, vou dar palco pra maluco, sei lá. Ou é porque, sei lá, qual que é o motivo, as motivações que ele tem, eu não sei. Mas eu achei interessante que o comentário teve mais interação do que o próprio post dele, ele, tipo, me ignorando como se não existisse. Daí eu pensei que ele tava mutado, no final não... Ou ele me desmutou depois que começaram a encher o saco, ou ele ignorava de forma deliberada. É muito esquisito, né, velho? Libertarianismo tem muita gente fora da curva, muita gente fora da casa. Muitas seitas. Ah, você tá louco. Eu não, assim, eu não costumo me envolver com tretas assim, mas eu acho interessante tem muita questão do ego às vezes, também, né, de você, sei lá, de você querer sempre tá certo, e daí se alguém te critica e fala que você errou em alguma coisa, às vezes você se sente mal em errar e não quer admitir que errou, ou quer levar até as últimas consequências, né? Eu acho que é muito que essas tretas que acontecem é isso, assim, tipo, a pessoa não quer admitir que ela errou e às vezes ela sabe que ela errou, mas ela quer criar algum tipo de conjectura, ela contorna de alguma outra forma para não pedir desculpa, né? Tipo, eu vou tentar de outra forma falar que eu errei porque eu fui levado ao erro. Eu não sei qual que é as motivações das pessoas. Tem que se encontrar um certo equilíbrio nessas tretas aí, porque também não dá pra ser leniente, né? Não dá pra deixar todo mundo falar o que quiser, você tem que realmente tem que ser meio que uma fiscalização descentralizada das ideias, mas ao Sim. mesmo tempo daqui a pouco todo mundo se destrói e acaba, o sonho acaba, né? Acaba o sonho. É. Eu vejo que tem um pessoal que tem um papel bem importante, que é realmente essa do rigor, né, de brigar por questões de semântica, assim, não, você está usando a palavra de forma errada, tem que ser assim, assim, assim. Às vezes eu realmente encho o saco, porque assim, o cara fala, não, você usou de forma errada, tem que ser dessa forma e tal. Aí você fala, cara, mas o sentido, você entendeu o que eu quis dizer com essa palavra, mas você tá me criticando pelo tipo da palavra que eu usei, enfim. E para um leigo passa batido, assim, né? Mas eu entendo que é importante usar a palavra certa, da forma correta, enfim. E eu tento me policiar para não atingir esses erros, mas às vezes enche o saco no sentido de você, tipo, porra, você sabe que eu tô querendo falar para outra parada, mas você tá me criticando, às vezes no intuito de querer te ensinar ou falar, você deveria usar dessa forma. Ele chega tipo, você é um burro, você está falando errado, você está
todo o teu argumento não vale nada porque você usou de forma errada essa palavra. Aí você fica pensando, puta, o cara tá... Sei, às vezes o cara quer ganhar algum tipo de biscoito porque ele soube encontrar uma falha no teu argumento, né? Enfim. Mas é interessante. Eu acho que precisa realmente dessas pessoas chatas no sentido de serem rigorosas, né? Mas também a forma de como você passa esse tipo de informação, às vezes tem que ser revista, assim. Às vezes eu faço isso de ver o cara, não com libertário, porque eu acho que eu não estou nesse nível suficiente de refutar pessoas ou entrar em argumentos das pessoas e falar, não, você errou nesse ponto você errou, porque eu acho que eu não estou nesse tipo de preparação. Mas aí quando tem um estatista falando merda, um esquerdista falando merda, eu vou e entro no debate, né? Mas, e às vezes realmente, o cara tá errando em alguma coisinha de semântica, enfim, e às vezes eu acabo me envolvendo, mas eu procuro sempre, quando vou fazer esse tipo de coisa, não querer passar às vezes é zoeira, que daí é meme, né? Daí foda-se a forma que você entra nisso, mas quando eu realmente quero falar sério com a pessoa, eu quero... é uma pessoa que eu gosto, mesmo que ela não seja uma pessoa libertária, é uma pessoa que eu acompanho, enfim, que eu vejo que ela tem boas intenções, mesmo às vezes. Aí eu tento falar com ela de uma forma mais amigável possível. Não, você está defendendo essa ideia, mas enfim, concordo com ela por causa disso, disso e disso, enfim. Eu tento não ser hostil, porque eu acho que às vezes essa hostilidade acaba afastando a pessoa, né? Às vezes a pessoa é liberal, ela não se tornou libertária porque ela vê que o ambiente libertário é um negócio muito tóxico, assim, né? É. Ela, não, então vou parar por aqui, porque se eu for para lá, a galera, não vou poder mais falar livremente, porque eles vão ficar me cerceando, né? Tem esse tipo de reflexão. Esse lado é meio pesado mesmo. Porque a gente, tipo, tem um limite até fisiológico pra esse tipo de discussão, né, cara? Tem uma hora que você fica, como é que fala, fisiologicamente exausto de certas brigas. O saco é um recurso escasso, né? Você não consegue gastar infinitamente esse negócio. E realmente tem que... É difícil saber qual que é o ponto certo pra você colocar isso, entendeu? Qual que é o limite entre você ser exigente e ser pedante pra caralho, sabe? Não é uma coisa muito simples de você definir. É bem complexo. Eu tento policiar, porque assim, às vezes que é instintivo, né? Você reagir, xingar, ser ignorante, assim, não vou falar que eu não sou, porque muitas vezes, com certeza, eu fui, e mesmo que eu tente me policiar, às vezes acaba escapando e você é imbecil, até por causa disso que eu levo milhões de blocos aí no Twitter, sou bloqueado por um monte de gente. Mas a ideia é você ter essa noção de que você precisa não ser hostil, né? Tem pessoas que são hostis e são ignorantes porque elas querem, tipo, elas nem têm a preocupação de não ser, né? Tipo, eu quero ser assim, e às vezes constrói um personagem assim de hostilidade, né? E eu vejo que às vezes causa mais desserviço do que ajuda o movimento em si, né? Eu tenho um problema sério com esse tipo de biscoiteiro, né? Tem o cara que quer simplesmente botar o pau na mesa, sabe? Por, sei lá, uma satisfação pessoal de fazer isso. Incomoda bastante. Mas também se vai entrar em conflito com o cara, é um Deus nos acuda, né? É. Aí eu tento conviver entre os grupos que existem aí. Eu sou bem curioso nesse sentido, até por isso que eu acabei até com vários grupos liberais aí e acabei ainda não consegui me desvencilhar, porque eu encontro pessoas boas em todos os grupos que eu entro, assim. Apesar de ter pessoas, às vezes, babacas em todos eles, que é natural, né? Sempre vai ter as pessoas que você discorda, enfim, ou que as pessoas são... Às vezes a pessoa ela é babaca com as pessoas de fora do grupo, mas você estando dentro do grupo, você vê que aquela pessoa ela é uma pessoa legal. Mas às vezes quando ela sai pro mundo exterior, fora daquela bolha, daquele grupo, ela sei lá, ela é babaca porque, sei lá, às vezes o personagem dela fora do grupo é ser babaca.
e você vê ela dentro do grupo interagindo com as pessoas do grupo, ela é outra pessoa, assim, uma pessoa tranquila, conversa, enfim. E às vezes naquele ambiente de meme ali, ela é uma pessoa tranquila, e depois ela vai para fora, se ela bota um disfarce de personagem malvadão e é babaca com todo mundo. Então eu fico. Eu acho que é natural, assim. Eu vejo que as pessoas, às vezes, elas tentam criar um escudo, enfim, para não serem vistas, como você falou, como pedante ou leniente, enfim. E às vezes elas têm medo de ser taxadas dessa forma e criam tipo, um personagem para se mostrar superior, ou enfim. Mas e aí já entra numa parte mais de psicologia, que também não é uma área que eu domino. É, difícil dizer. Mas às vezes eu percebo que até rola um certo clima de desconfiança, né? Mesmo entre grupos libertários, parece que o pessoal fica meio paranoico um com o outro. Ah, esses caras aí são os inconsistentes. Então a gente não pode. A gente tem que boicotar eles. Rola meio que um. Eu não tô falando que isso é por maldade, entendeu? Às vezes rola realmente uma sensação de que existem ameaças internas, assim, então o pessoal fica meio paranoico. É como se algum dos grupos estivesse querendo boicotar internamente, né? Ou, É, são enfim, falsos libertários infiltrados, uma coisa esses assim. caras vão querer, eles estão, parece que tem tipo uma disputa para se tornar o grupo ideal, ou sei lá, que domina a narrativa, e daí fica essa briga para não deixar alguém dominar a narrativa, porque se esse grupo dominar a narrativa, todo o movimento cairá por água abaixo, enfim. Mas É eu só o ser vejo humano que sendo tribalista, como sempre tem feito na história da humanidade. sempre Exato. vai ser, nunca vai ter um consenso de libertários. Eu acho que até é bom que não seja assim, né? Pelo menos nas questões, nos pormenores, né? Eu acho que nas bases a gente acaba às vezes concordando, apesar de ter, mesmo nas bases, várias pessoas que divergem, né? Ou que não querem aceitar algum tipo de consenso. Mas nesses pormenores depois que envolvem, sei lá, vivência, experiência, empirismo, estatística, moral, esse tipo de coisa assim que é, não tem consenso, não tem como você chegar num denominador comum em alguns tipos de temas, né? Mas parece que tem gente que quer colocar o seu achismo, ou o seu método, né, nesses outros pormenores como algo irrefutável, né? Então É, gera essas tretas, assim. o ser humano, por isso que o libertarianismo às vezes é tão difícil, porque o ser humano ele vive nessa tensão entre ele ser uma pessoa individual e ele ser tribal, né? É. É muito difícil. Você não consegue, você não consegue ser atômico, né? Não consegue ser uma pessoa completamente isolada. E nem deveria ser, né? Porque senão provavelmente você vai morrer de fome. Mas essa tensão é um negócio muito difícil com a qual você lidar, entendeu? Como você E eu, consegue exercer sua individualidade e ao mesmo tempo não. Ao mesmo tempo lidar com o grupo de uma maneira saudável. Né? eu tento entrar como eu falei, eu entro nos grupos, às vezes eu acabo. O que eu tento fazer é um exercício meu, tentar absorver as partes boas que esse grupo fornece, que essa tribo fornece, e estar nas partes boas com essa tribo. E quando eu vejo a tribo fazendo um negócio que eu não concordo, eu mesmo não saindo da tribo, eu meio que me afasto, assim, tipo, a galera tá fazendo uma parada ali que tá gerando treta. Às vezes eu entro na treta porque eu acho que vale a pena, mas às vezes eu falo, não, eu não concordo, mas tipo, eu não rechaço o grupo inteiro por causa de algumas pessoas ou por causa de alguma atitude específica, mas eu tento ir filtrando e buscando as coisas boas para mim, e o que é ruim eu tento ir lidando de algum. Eu acho que eu faço isso como quase uma metodologia de vida, assim. Então, eu estou tentando fazer isso com todos os tipos de coisas que me cercam, inclusive assim com grupos de família, por exemplo. Às vezes você está num grupo familiar e tem um familiar teu que é um cara que é um bosta. Então, você não vai rechaçar a tua família inteira por causa daquele teu cunhado lá. Você Você tenta releva. você tenta relevar, é isso, relevar é uma boa.
relevar partes ruins do convívio e absorver as partes boas. E eu estou fazendo isso, inclusive, com outras coisas mais amplas, assim, por exemplo, cristianismo. Estou tentando... a minha filha está numa escola católica e agora ela está fazendo a primeira Eucaristia. E eu tô... não, apesar de eu ser agnóstico e por um tempo me considerar um ateu fervoroso, assim, eu tô indo na missa todo domingo e eu tô tentando ir lá e absorver as partes que eu acho que são relevantes, que trazem valores bons, assim, não só para minha filha, como uma criança que está aprendendo todas essas questões agora, mas como para mim também, como já passei por isso, apesar de ter sido criado católico e depois ter fugido da igreja. Agora eu tô nessa redescoberta da igreja, eu tô vendo que tem muita coisa que passa dessa questão da fé cega, da doutrina, né? E são coisas que realmente fazem sentido e eu tô tentando fazer esse tipo de filtro na minha vida em todos os aspectos. E isso envolve essas tribos do libertarianismo também. Então eu tento me infiltrar nos grupos, mas fazer o filtro das coisas que são boas para mim e as coisas que não são, eu tento relevar e deixar de lado. Passei por um processo parecido. Deve ser por isso que o Zanfo se afastou um pouco da Encapball, né? Ele descobriu que o ChopaCast recebe grana do Hélio Beltrão e a C4 ganha 30k pra fazer meme. O Hélio Sossão. Imagina se essa informação vaza. Imagina só, né? Não, eu tô no Capibal lá, cara. Você que saiu. Eu saí. Deu umas merdas. Dissidente. Não, tô zoando. Quer dizer, tem que Ai, dar. cara. Depois aqui eu tenho que dar uma Imagina. ligada lá pro MB pra falar que foi só zoeira, assim. Não quero denunciar você, não, Ed. Estratégia da estrela, viu? Estrela do mar. Tamo junto. Ah, meu Deus. É isso aí, Mas- meus queridos. Não sei se vai muito na porta aqui. Cortou o áudio aí, mas realmente, sei lá, tem quase 2 horas. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, consideração final, eu vou ficar quieto agora, eu já falei bastante. Bom, eu acho que eu tenho uma pergunta assim. É mais de onde surgiu o nome Zanfa? Ah, essa é fácil. Essa é do meu sobrenome, o Sanfelice, italiano. Aí ficou tipo uma abreviação do Zanfelite, fica Zanfa. Até tem muito Zanfa, se você for procurar na minha família, tem várias pessoas que se auto-intitulam Zanfa. E até é um problema porque eu vou fazer os nick nas redes sociais, às vezes já tem um Zanfa lá, aí tem que ficar brigando. Mas o Zanfa do Twitter eu consegui roubar antes que todo mundo. Só não conseguiu capinaremos, infelizmente. Cara, eu acho que o primeiro arroba que eu criei no Twitter foi Capinaremos, e aí depois eu fiz, pô, mas eu não quero ser eu mesmo nessa rede aqui, né? Daí eu mudei do Capinaremos pro Zanfa, aí nessa mudança alguém foi lá e roubou o Capinaremos. De eu criar um outro, eu mudei o arroba. Não, Era e a muito bio bom. é o melhor. Bio daquele perfil lá que O cara falou, Zanfa, calma, Zanfa. Você já tentou falar com o cara, né? Cara, já Pegar o nick de tentei. volta. Não, mas eu nem. A galera fica perguntando assim, faz um Twitter do Capinaremos, enfim, mas eu não vejo necessidade de criar um segundo perfil, assim. Tem um print, não sei se é verdadeiro, seria um e-mail do Cogos pro cara que é dono do domínio paulocogos.com. Perguntando, tipo, quem é você? Por que você é dono desse domínio? O cara querendo vender o domínio pra ele. Então, se é oportunidade de mercado, né? Com certeza ele pensou que o Cogos ia querer abrir um site. Uma vez no grupo do Ancapball tinha um cara com essas ideias, ficar pegando um monte de nome de domínio que poderia ser usado e registrar pra vender pros outros. Belo e moral. Pois é. Belo e moral, mas não por isso meio cuzão, né? É bom fazer isso com político. Você pega todos os nomes possíveis para a próxima eleição, aí você compra os domínios tudo, aí quando chega lá você vende. Amoedo 2022. Se for com político, não tenho dó, não. Pode.
O prêmio em domínios futuramente usados vale mais do que dinheiro. É isso aí, vocês fazem o ChopaCast toda semana? Então, eu tô. É que geralmente é eu que puxo o pessoal, né? Mas nas últimas semanas eu tava meio enrolado por causa de umas coisas do doutorado. Mas eu vou tentar voltar a gravar, talvez cada semana ou quinzenal. A gente geralmente faz mais curto, né? As lives ficam um pouco mais compridas, porque é mais pra bater papo mesmo. Eu tento separar, por exemplo, os casts para ser assuntos atemporais, vamos dizer assim. Falar de coisa que em qualquer momento vai servir. E a live para falar de alguma coisa que, assunto corrente, assim, uma coisa que tem relevância mais ou menos naquele momento. Ou fazer entrevista, né? Falar com alguma pessoa, bater papo. Entendi. Mas eu vou tentar voltar, a gente está com 11 ChopaCasts, 7 lives com essa. E tentar fazer o 12º episódio aí, o mais cedo possível. Maravilha. Obrigado, então, pelo convite aí. E se tiver algum tema que seja pertinente aos meus conhecimentos, quiserem me contar, fique à vontade. Eu que agradeço a participação, pô. O cara já foi lá no Flow, lá, podcast bem produzido, Rafael Lima. Topou vir aqui, bem solícito. E às vezes eu me surpreendo com o pessoal, tipo, ser de boa pra participar. Quando o Yuri chamou o Cristiano Quioca, eu pensei, pô, como assim ele topou, mano? O Cristiano Quioca vai todo canto aí. Mas bem legal. Agradeço aí que você tenha sido solícito com a gente ali, participado. Legal. E é isso aí. Agradeço todo mundo que participou, né? O Paulo que caiu, não sei se teve algum problema na internet. Mas obrigado a todo mundo, boa noite. Obrigado quem assistiu até agora. E se inscrevam e nos mandem limões. Porque é a moeda de Line. Obrigado.